Cheguei na casa dos pais da minha nora 4 horas mais cedo do que o combinado. E ouvi minha nora falando: "Estou grávida de 3 semanas do meu chefe, ele nem sabe ainda que está prestes a ser papai." Essa é a frase que mudou absolutamente tudo na minha vida, na vida do meu filho e na vida de uma família inteira que eu achava que conhecia. Meu nome é Carmen Medeiros, tenho 63 anos, sou viúva há 5, aposentada do Banco do Brasil depois de 32 anos de serviço e dona de uma pousada em Campos do Jordão que herdei dos meus pais. Criei 2 filhos praticamente sozinha porque o Osvaldo vivia viajando a trabalho, e há 5 anos ele morreu de infarto fulminante no meio de uma partida de dominó com os amigos. A vida nunca me deu nada de graça. Tudo que eu tenho, eu conquistei com trabalho, paciência e uma teimosia que minha mãe sempre disse que ia me meter em problema. Ela estava certa. Só não imaginava que o problema seria descobrir que minha nora estava grávida de outro homem. Mas antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está vendo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Agora, vamos continuar. Era 21 de dezembro, um sábado quente como só dezembro em São Paulo consegue ser. O termômetro do carro marcava 32 graus quando saí de Campos do Jordão às 6 da manhã, querendo chegar cedo na capital para a confraternização de Natal na casa dos pais da Priscila. Confraternização. Que palavra bonita para descrever o que acabou se tornando o começo de uma guerra. A estrada estava livre, coisa rara nessa época do ano. Normalmente, a Dutra é um inferno de carros com bagageiro no teto e famílias inteiras esmagadas dentro de Unos e Palhos, todo mundo fugindo do calor paulistano em direção à serra. Mas naquele sábado, por algum motivo que só Deus sabe explicar, eu peguei a estrada vazia. Cheguei em São Paulo às 9h30, quando o combinado era 2 da tarde. Mais de 4 horas de vantagem. 4 horas que eu poderia ter usado para tomar um café com calma, passar num shopping, talvez comprar um presente extra para a Priscila, porque eu ainda achava que ela merecia presentes naquela época. Mas não. Eu decidi fazer uma surpresa. Surpresa. Outra palavra que ganhou um significado completamente diferente depois daquele dia. Estacionei o carro na rua, não na garagem, para não estragar o efeito. Peguei a caixa de doces que eu tinha trazido da pousada. Sequilhos, goiabadas cascão embrulhadas em papel celofane, aquelas coisas que a Priscila sempre fingia gostar, mas que eu sabia que ela achava coisa de interior. E caminhei até a casa. O cheiro de açúcar e goiaba subia da caixa, misturando com o ar quente e pesado de São Paulo. A Casa dos Campos ficava no Perdizes, um bairro de classe média alta com ruas arborizadas e casas antigas que ainda resistiam aos prédios. Era uma construção dos anos 70, reformada várias vezes, com uma varanda na frente e um jardim que a dona Vera, mãe da Priscila, fazia questão de manter impecável para impressionar as visitas. Rosas vermelhas e brancas cercavam o caminho de pedras até a porta. Rosas que ela regava toda manhã como se fossem filhas. Eu ia tocar a campainha. Juro que ia. Mas quando contornei o canteiro de rosas, dona Vera e suas malditas rosas, ouvi vozes vindo da cozinha pelos fundos. A janela estava aberta por causa do calor e o cheiro de peru assando escapava junto com a conversa. As vozes eram da Priscila e da mãe dela. Não era minha intenção espionar. Pelo menos é isso que eu digo para mim mesma quando acordo às 3 da manhã e fico revivendo aquele momento. Eu ia continuar andando, dar a volta, tocar a campainha como uma pessoa civilizada. Mas então eu ouvi meu nome. "A Carmen vai chegar só de tarde", disse a Priscila. "Tempo de sobra para a gente conversar." "Ainda bem", respondeu a dona Vera com aquela voz de nariz empinado que ela reservava para falar de gente que ela considerava inferior. Não aguento fingir simpatia por aquela mulher, sempre achando que entende tudo só porque trabalhou em banco. Eu devia ter ido embora. Eu sei que devia. Mas meus pés não se mexeram. Meu coração começou a bater mais rápido e minhas mãos apertaram a caixa de doces com tanta força que o papelão amassou nas bordas. "Mãe, para!", disse a Priscila, mas estava rindo. "Deixa a velha, ela nem vai perceber nada." Velha. Ela me chamou de velha. 9 anos de casamento com meu filho e eu era a velha que não percebe nada. "Mas e aí?", continuou a dona Vera. "Você ia me contar uma coisa, o que é tão importante que não podia esperar." Houve uma pausa.
Eu podia imaginar a Priscila se ajeitando na cadeira, preparando o terreno para a revelação. Ela sempre foi dramática assim, desde o dia em que o Bruno me apresentou ela. Tudo precisava ser um evento, uma produção, um momento. Mãe! A voz dela estava diferente agora. Mais baixa, mais séria. Estou grávida. Meu coração disparou. Grávida. Minha nora estava grávida. Eu ia ser avó. Depois de tanto tempo esperando, tanto tempo ouvindo o Bruno dizer: "Calma, mãe, a hora certa vai chegar", finalmente ia acontecer. Meus olhos encheram de lágrimas ali mesmo, no jardim, escondida atrás das rosas da Dona Vera. O cheiro adocicado das flores se misturou com o gosto salgado das lágrimas que desceram pelo meu rosto. Ai, meu Deus! A voz da Dona Vera estava radiante. Que maravilha, filha! O Bruno vai ficar tão feliz. Finalmente vocês vão dar um neto para mim. Mãe, Priscila interrompeu. O filho não é do Bruno. O mundo parou. Não é força de expressão. O mundo literalmente parou. Os pássaros pararam de cantar. O vento parou de soprar. Meu coração parou de bater por pelo menos 3 segundos. A caixa de doces quase caiu das minhas mãos. Senti minhas pernas bambearem e precisei me apoiar no muro para não cair. Como assim? A voz da Dona Vera tinha mudado. Não era mais surpresa. Era curiosidade? De quem é então? Do Eduardo, meu chefe. Eduardo. Eduardo Santana, o diretor financeiro da empresa onde a Priscila trabalhava. Eu tinha conhecido ele uma vez, numa festa de fim de ano da empresa. Um homem alto, de cabelo grisalho nas têmporas, sorriso de propaganda de pasta de dente, daqueles que apertam a mão olhando nos olhos enquanto calculam quanto você vale. Casado, pai de 2 adolescentes, e agora, aparentemente, pai do filho da minha nora. Priscila! A Dona Vera não parecia chocada. Parecia animada? Há quanto tempo isso está acontecendo? Uns 10 meses, desde março mais ou menos. E ele sabe da gravidez? Ainda não. Estou de 3 semanas só. Vou contar para ele semana que vem. Ele está prestes a ser pai e nem sabe ainda. Ela riu. Ela riu como se estivesse contando uma fofoca sobre alguma colega de trabalho, não revelando que estava destruindo um casamento de 9 anos. Quero ver a cara dele quando souber. E o Bruno? A pergunta da Dona Vera veio como se fosse um detalhe, um problema menor a ser resolvido. O que você vai fazer com o Bruno? Vou pedir o divórcio em janeiro. Já está tudo planejado. Fico com o apartamento, peço pensão. O Bruno não vai brigar. Ele nunca briga por nada. É um homem sem ambição, mãe. Sempre foi. Minhas pernas começaram a tremer. Não de frio. Fazia 32 graus e eu sentia o suor escorrendo pelas costas, colando a blusa na pele. Tremia de raiva. De uma raiva tão profunda e tão pura que eu não sabia que era capaz de sentir. Uma raiva que começou no estômago e subiu pelo peito até apertar minha garganta. Eu sempre te disse que você merecia coisa melhor, continuou a Dona Vera, e eu podia imaginar ela assentindo com aquela cabeça empinada, satisfeita por finalmente ter razão. Aquela família Medeiros sempre se achou demais. A Carmen com aquela pousadinha de interior, como se fosse grande coisa, e o Bruno, coitado, contador. Trabalha que nem um burro e não sai do lugar há 8 anos. O Eduardo ganha em 1 mês o que o Bruno ganha em 1 ano, disse a Priscila. E ele tem planos, mãe. Ele está montando um negócio próprio. Quando der certo, a gente vai morar junto. Ele vai largar a mulher. E você acredita nisso? Acredito. Ele me prometeu. A Dona Vera soltou um risinho. Homem casado sempre promete, filha. Mas tudo bem. Mesmo que ele não largue a mulher, você ainda sai ganhando. Pega uma boa pensão do Bruno, fica com o apartamento e continua com o Eduardo por fora. Melhor dos 2 mundos. É o plano B, admitiu a Priscila. Mas eu acho que o Eduardo vai cumprir. Ele me ama de verdade. Me ama de verdade. Ela disse isso com tanta convicção que eu quase acreditei. Quase esqueci que ela estava falando do amor de um homem casado. Um homem que estava traindo a própria família da mesma forma que ela estava traindo a minha. Eu me afastei da janela devagar. Muito devagar. Cada passo era um esforço consciente para não fazer barulho, para não denunciar minha presença, para não explodir ali mesmo em gritos e acusações.
Pisei nas pedras do jardim com cuidado, desviando das folhas secas que poderiam estalar sob meus pés. Voltei para o carro como uma sonâmbula. Sentei no banco do motorista, coloquei a caixa de doces no banco do passageiro e fiquei olhando para o nada por não sei quanto tempo. 5 minutos. 10. Talvez 20. O calor dentro do carro era sufocante, mas eu não conseguia me mexer para ligar o ar-condicionado. O volante queimava nas minhas mãos. O cheiro de couro quente do banco se misturava com o perfume de goiabada da caixa de doces, criando um aroma enjoativo que me deu vontade de vomitar. Minha mente estava processando o que eu tinha acabado de ouvir, tentando encaixar as peças num quebra-cabeça que não fazia sentido. Meu filho, meu Bruno. O menino que eu criei praticamente sozinha, enquanto Osvaldo vivia viajando a trabalho e mal parava em casa. O menino que chorou escondido no quarto durante meses quando o pai morreu porque não queria me preocupar. O menino que largou a faculdade de engenharia para fazer contabilidade porque era mais rápido e ele precisava trabalhar para ajudar nas contas. O menino que se formou primeiro da turma, abriu o próprio escritório, construiu uma vida honesta tijolo por tijolo. Esse menino estava sendo traído pela mulher que ele amava. E a mãe dessa mulher estava comemorando. Eu poderia ter entrado na casa naquele momento. Poderia ter feito um escândalo, jogado a verdade na cara da Priscila, dado uns tapas na Dona Vera. Deus sabe que eu quis. Minha mãe sempre disse que eu tinha a mão pesada quando ficava nervosa. Mas eu não fiz nada disso, porque eu sou filha de quem eu sou. Porque eu aprendi no banco que documentação é tudo. Porque eu sabia que se eu fizesse um escândalo ali, sem provas, sem testemunhas, a Priscila ia virar a história contra mim. Ia dizer que eu estava inventando, que eu estava senil, que eu sempre fui contra o casamento deles. E o Bruno ia acreditar nela, porque ele amava ela, porque ele era cego de amor, do jeito que só os homens bons conseguem ser. Peguei o celular com as mãos ainda tremendo e liguei para a Luciana, minha filha mais velha. Mãe, tudo bem? Você já chegou em São Paulo? Luciana, eu preciso te ver. Agora. É urgente. Mãe, o que aconteceu? Você está me assustando. Eu explico quando chegar. Estou indo para o seu apartamento. Mas e a confraternização? Você não ia na casa da Priscila? A confraternização pode esperar. Isso não pode. Desliguei antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Mandei uma mensagem para o grupo da família, o grupo que incluía o Bruno, a Priscila, a Luciana e eu, dizendo que tinha tido um imprevisto na estrada e que ia me atrasar algumas horas. A Priscila respondeu em segundos. Tudo bem, sogra, a gente espera. Um coração. Ela mandou um coração. Aquela mulher que estava planejando destruir meu filho mandou um emoji de coração como se não fosse nada. Liguei o carro e dirigi até o Itaim Bibi, onde a Luciana morava. Minha filha me esperava na porta do apartamento quando o elevador abriu. Ela deve ter visto alguma coisa no meu rosto, porque não perguntou nada. Só me abraçou forte e me puxou para dentro. Mãe, você está branca. Senta aqui. Vou pegar uma água. Não quero água. Quero que você sente e me escute. A Luciana sentou. Ela era advogada de família há 15 anos, divorciada há 3, e conhecia todos os tipos de tragédia que um casamento pode produzir. Mas quando eu terminei de contar o que tinha ouvido, até ela ficou sem palavras. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Ela perguntou finalmente. Luciana, eu ouvi cada palavra. Ela está grávida de 3 semanas do chefe. Está planejando pedir o divórcio em janeiro. Quer ficar com o apartamento e pedir pensão. E a mãe dela está comemorando como se fosse a melhor notícia do ano. Luciana passou a mão pelo rosto. Meu Deus, o Bruno! O Bruno não pode saber. Não ainda. Mãe, escuta o que eu estou dizendo, Luciana. Se a gente contar pro Bruno agora, ele vai confrontar ela. Vai fazer um escândalo. Vai dar tempo para ela se preparar, esconder coisa, virar a vítima. Eu conheço gente como a Priscila. Eu passei 32 anos no banco vendo gente assim. Eles só perdem quando não têm chance de se defender. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que a gente reúna provas, documentação, tudo que puder ser usado num processo de divórcio. E quando a gente tiver tudo, aí sim a gente conta pro Bruno e enterra essa mulher de uma vez. Luciana me olhou de um jeito diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Mãe, isso é o quê?
Isso é muito mais calculado do que eu esperava de você. Você achou que eu ia ficar chorando no canto? Que eu ia deixar aquela mulher destruir meu filho sem fazer nada? Não, eu achei que você ia entrar lá e dar uns tapas nela. A vontade não falta, mas tapa não resolve. Tapa só dá processo. Eu olhei nos olhos da minha filha e disse a frase que ia guiar tudo que veio depois. Cobra que não dá bote na hora certa morre de fome. Eu vou esperar a hora certa. Luciana ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia ver a advogada trabalhando por trás dos olhos dela, calculando possibilidades, estratégias, riscos. Tá bom, ela disse finalmente. Vamos fazer do seu jeito, mas vai precisar de ajuda profissional. Investigador particular, coleta de provas, esse tipo de coisa. Você conhece alguém? Conheço, o Thales. O Thales? Nosso primo Thales? Ex-policial civil, agora investigador particular. Ele abriu uma agência há uns 3 anos. Eu ajudei ele financeiramente quando ele saiu da polícia. Ele me deve favores. Luciana balançou a cabeça, mas estava sorrindo de um jeito que eu não via há muito tempo. Mãe, você realmente pensou em tudo, não é? Luciana, eu tive 3 horas e meia de carro para pensar, e mais meia hora parada naquele carro infernal no calor do inferno. Se eu não tivesse pensado em tudo, tinha explodido. E a confraternização? Você vai? Eu suspirei. Era a pergunta que eu estava evitando. Vou, tenho que ir. Se eu não aparecer, vão desconfiar. A Priscila vai achar estranho, e eu preciso olhar para ela de perto. Preciso ter certeza absoluta do que eu ouvi. Você vai conseguir fingir? Filha, eu fingi por 32 anos que aguentava clientes idiotas no banco. Eu consigo fingir umas horas na frente da minha nora. Luciana apertou minha mão. Eu vou com você. Não, você não foi convidada para essa confraternização, lembra? A Priscila sempre faz questão de separar as famílias. Só ela, o Bruno, os pais dela e eu. Então você vai sozinha? Vou, e vou prestar atenção em tudo, em cada olhar, cada gesto, cada vez que ela pegar o celular. Quero saber tudo o que puder antes de começar a investigação. E o Bruno? Ele vai estar lá. Como você vai olhar para ele sabendo o que você sabe? Essa pergunta doeu mais do que qualquer coisa que eu tinha ouvido naquele dia. Eu não sei, admiti, mas eu vou descobrir. A casa dos Campos estava decorada para o Natal como se fosse uma loja de departamentos. Guirlandas em todas as portas, pisca-pisca em todas as janelas, uma árvore de 2 metros na sala com enfeites que provavelmente custavam mais do que meu salário de 1 mês quando eu trabalhava no banco. O cheiro de pinheiro artificial se misturava com o aroma do peru assando e de algum perfume floral que a dona Vera provavelmente tinha borrifado em cada cômodo. Ela sempre foi assim. Tudo precisava ser grande, vistoso, impressionante. Aparência era tudo para aquela mulher. Antes de tocar a campainha, eu me olhei no espelho retrovisor do carro. Estava usando meu vestido cor de vinho, discreto, com mangas 3/4 e um colar de pérolas falsas que o Osvaldo tinha me dado no nosso 10º aniversário de casamento. Roupa de quem não quer chamar atenção. Roupa de quem quer observar sem ser observada. Ajeitei o cabelo, respirei fundo e ensaiei um sorriso no espelho. Precisava ser convincente. Precisava parecer a mesma Carmen de sempre, a sogra simpática que traz doces do interior e elogia a decoração. Toquei a campainha às 2 da tarde, exatamente no horário combinado. Carreguei minha caixa de doces como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado as últimas horas planejando a destruição da minha nora. A porta se abriu e lá estava ela, a Priscila, linda como sempre, num vestido vermelho justo que realçava os cabelos castanhos e os olhos verdes que tinham conquistado meu filho há 10 anos. Brincos de ouro nas orelhas, salto alto mesmo em casa, maquiagem impecável. Ela estava sorrindo daquele jeito que eu sempre achei encantador e que agora me parecia a coisa mais falsa do mundo. Sogra, que bom que chegou! Estávamos preocupados com o trânsito. Ela me abraçou. Eu retribuí o abraço mecanicamente, sentindo o perfume caro que ela usava, algo floral e adocicado que provavelmente custava mais que minha conta de luz. O tecido macio do vestido, o calor do corpo dela contra o meu. E por dentro, eu estava gritando. O trânsito estava tranquilo, menti, mas tive que parar para resolver uma coisa na estrada, nada demais.
O importante é que chegou. Bruno, sua mãe chegou. Meu filho apareceu na sala com aquele sorriso aberto que ele tinha desde criança. 38 anos, e ele ainda sorria como se o mundo fosse um lugar bom, cheio de pessoas honestas e intenções puras. Estava de camisa social branca, a mesma que eu tinha dado para ele no Natal passado, com as mangas dobradas até os cotovelos. Mãe! Ele me abraçou forte, levantando meus pés do chão como fazia quando era adolescente. Que saudade! Como foi a viagem? Foi boa, filho. Estrada vazia. Milagre de Natal. Ele riu. Vem, senta aqui. A Dona Vera preparou aquele peru que você gosta. Peru. A Dona Vera tinha preparado peru. E eu ia ter que sentar na mesa dela, comer a comida dela, fingir que estava tudo bem enquanto ela e a filha planejavam destruir meu filho. Sentei na sala, aceitei o copo de suco que o seu Jorge, pai da Priscila, me ofereceu. O Jorge era um homem simples, caminhoneiro aposentado, que parecia completamente deslocado naquela casa cheia de frescuras. Usava uma camisa polo desbotada e calça jeans, enquanto a mulher e a filha pareciam prontas para um desfile. Eu sempre tive a impressão de que ele era tão desconfortável ali quanto eu. E aí, Dona Carmen? Ele disse, sentando do meu lado no sofá de couro branco que a Dona Vera proibia qualquer um de sentar sem tirar os sapatos. Como está a pousada? Muito movimento esse fim de ano? Bastante, seu Jorge. Todo mundo quer fugir do calor. É verdade. São Paulo em dezembro é um forno. Minha mulher insiste em ficar aqui, mas se dependesse de mim, eu passava o ano todo na serra. O senhor é bem-vindo para visitar quando quiser. Ele sorriu, um sorriso cansado de quem já tinha desistido de muitas batalhas. Obrigado, Dona Carmen. Quem sabe um dia. A Dona Vera apareceu na sala, toda produzida, num vestido dourado com lantejoulas que provavelmente custava mais do que a aposentadoria do marido. Cabelos loiros tingidos presos num coque elaborado, colar de pérolas, essas provavelmente verdadeiras, salto alto fino que fazia um barulho irritante no piso de mármore. Carmen, que bom que chegou. Estava com medo que o trânsito te pegasse. Estava tranquilo. Ótimo. Vem conhecer a mesa que eu preparei. Você vai adorar. Ela me puxou pelo braço até a sala de jantar, onde uma mesa para 6 estava montada com toalhas de linho branco, pratos de porcelana com detalhes dourados e taças de cristal que refletiam a luz do lustre. No centro, um arranjo de flores naturais, rosas vermelhas e lírios brancos, que parecia saído de uma revista de decoração. O cheiro das flores era forte demais, quase enjoativo. Lindo, não é? Ela estava esperando elogios. Sempre esperava elogios. Muito bonito, Vera. Eu mesma que fiz o arranjo. Mandei buscar as flores no Ceasa de madrugada. Frescas, fresquinhas. Parabéns. Ela me olhou de um jeito estranho, provavelmente tentando identificar se eu estava sendo sincera ou não. Eu mantive o rosto neutro, os 32 anos de banco me treinando para situações exatamente como essa. Bom, vamos comer, ela disse finalmente. Bruno, Priscila, Jorge, a comida está pronta. O almoço foi uma tortura disfarçada de celebração. Sentei de frente para a Priscila, o que me permitiu observar cada movimento dela, e eu prestei atenção em tudo. Ela não bebeu vinho. A Priscila sempre bebia vinho nas confraternizações. Era quase um ritual, ela e a mãe abrindo uma garrafa especial, antes mesmo de servir a comida. Mas naquele dia, ela ficou na água com gás, o copo suando de condensação na mão dela. Não vai beber, filha? O seu Jorge notou também. Estou de dieta, ela respondeu sem hesitar. Cortei álcool esse mês. Dieta. Claro, porque mulheres grávidas não podem beber álcool. Ela mexeu no celular 3 vezes durante o almoço, discretamente por baixo da mesa, achando que ninguém estava vendo. Mas eu estava vendo. Eu estava vendo tudo. Cada vez que a tela iluminava o rosto dela por baixo, cada vez que os dedos deslizavam para digitar uma resposta rápida. Na terceira vez, ela sorriu para a tela antes de guardar o aparelho. Um sorriso diferente do que ela dava para o Bruno. Um sorriso de canto de boca, íntimo, cheio de segredos. Um sorriso que eu reconheci imediatamente como o sorriso de quem está pensando em outra pessoa. Eduardo. Ela estava trocando mensagens com o Eduardo. Tudo bem, amor? O Bruno perguntou, notando que ela estava distraída. Tudo ótimo.
ela respondeu, pegando a mão dele e entrelaçando os dedos. Só coisa de trabalho. Um cliente chato que não para de mandar mensagem mesmo nas férias. Cliente. Ela chamou o amante de cliente. Você trabalha demais, disse o Bruno. Precisa tirar férias de verdade. Eu sei, ano que vem vai ser diferente, prometo. Ano que vem, quando ela já teria pedido o divórcio, quando ela já estaria morando com o outro, quando meu filho já teria sido descartado como um brinquedo velho. A dona Vera lançou um olhar rápido para a filha. Um olhar de cumplicidade que eu não teria notado se não estivesse procurando. As duas sabiam. As duas estavam escondendo. E as duas estavam achando o máximo. O almoço continuou com conversas banais sobre política, futebol, novelas. O seu Jorge reclamou do governo. A dona Vera reclamou da vizinha que não cortava a grama. O Bruno contou sobre um cliente novo do escritório. A Priscila fingiu interesse, assentindo nos momentos certos, fazendo perguntas vazias. Eu fiquei em silêncio na maior parte do tempo, observando, catalogando, memorizando. Quando a sobremesa foi servida, pudim de leite condensado, receita da avó da Priscila que a dona Vera fazia questão de repetir todo o Natal, a Priscila levantou para ir ao banheiro. Voltou 15 minutos depois, o rosto levemente mais pálido do que antes, os olhos um pouco inchados, a maquiagem retocada às pressas. Enjoo de gravidez. Eu reconhecia os sinais porque eu mesma tinha passado por isso 2 vezes. Aquela palidez específica, aquele jeito de respirar devagar tentando controlar a náusea. Está se sentindo bem, filha? O seu Jorge perguntou. Estou ótima, pai. Só comi demais. A dona Vera mudou de assunto rapidamente, começando a falar sobre os planos para o ano novo. Eu fingi prestar atenção enquanto minha mente trabalhava a 1000 por hora. 3 semanas de gravidez. Isso significava que ela tinha engravidado no começo de dezembro, mais ou menos. Provavelmente durante alguma viagem de trabalho ou reunião que se estendeu. Eu me perguntei quantas mentiras ela tinha contado para o Bruno nos últimos 10 meses. Quantas noites ela disse que estava trabalhando até tarde, quando na verdade estava num hotel com outro homem. Meu estômago revirou. Não consegui comer o pudim. Não gostou, Carmen? A dona Vera perguntou, apontando para o prato intocado. Estou satisfeita. O peru estava muito bom. Obrigada. É receita nova que eu vi na internet. Sabe como é? A gente tem que se modernizar. Modernizar. Interessante escolha de palavras para uma mulher que estava ajudando a filha a trair o marido. Às 5 da tarde, eu disse que precisava ir embora. Inventei uma desculpa sobre precisar descansar depois da viagem, sobre a estrada de volta no dia seguinte, sobre estar cansada do calor. O Bruno ofereceu para me levar até o hotel onde eu ia passar a noite, mas eu recusei. Vou de táxi, filho. Você fica aqui com sua esposa. Esposa? A palavra saiu amarga da minha boca. A Priscila me abraçou na despedida, aquele mesmo abraço falso de quando eu cheguei. O perfume dela agora me causava náusea. Foi tão bom te ver, sogra. Apareça mais vezes. Pode deixar. A dona Vera também me abraçou, sussurrando no meu ouvido. Feliz Natal, Carmen. Que o ano que vem seja cheio de surpresas. Surpresas. Ela não fazia ideia. Entrei no táxi e olhei para trás uma última vez. A Priscila estava na janela, acenando, sorrindo. Como se tudo fosse perfeito. Mas nada era perfeito. E em breve ela ia descobrir isso da pior maneira possível. 2 dias depois do Natal, eu estava sentada no escritório do Tales em um prédio comercial no centro de São Paulo. O escritório ficava no 8º andar de um edifício antigo na rua Barão de Itapetininga, daqueles com elevador barulhento e corredores estreitos que cheiravam a mofo e café velho. Mas por dentro, o espaço do Tales era surpreendentemente moderno. 3 monitores de computador ocupando uma mesa inteira, equipamentos eletrônicos que eu nem sabia para que serviam, e pastas organizadas em prateleiras metálicas do chão ao teto. Meu primo Tales tinha 47 anos, cabelo raspado, barba por fazer de 3 dias e olhos que pareciam analisar tudo ao redor constantemente. Ele tinha sido policial civil por 15 anos antes de pedir exoneração por discordar das práticas do departamento. Corrupção demais, ele me disse na época. Não dá para trabalhar direito num lugar assim.
Eu tinha ajudado ele com um empréstimo quando ele abriu a agência de investigação particular. Nunca cobrei de volta. Nunca precisei. Até agora. Então, ele disse, cruzando os braços sobre a mesa cheia de papéis e equipamentos eletrônicos. A nora do Bruno está tendo um caso com o chefe. Há 10 meses. E está grávida de 3 semanas. Thales assobiou baixo, balançando a cabeça. E você ouviu tudo isso escondida na janela? Não estava escondida. Estava indo tocar a campainha quando ouvi meu nome. Uma coisa levou a outra. Tia, eu não estou julgando. Estou só querendo entender a situação. A situação é simples. Eu preciso de provas, fotos, documentos, qualquer coisa que sirva para um processo de divórcio. E preciso rápido, antes de janeiro, porque é quando ela planeja agir. Thales pegou um bloco de notas e uma caneta, os dedos grossos de ex-policial se movendo com surpreendente delicadeza. Nome completo da sua nora? Priscila Campos Medeiros. Do amante? Eduardo Santana, diretor financeiro da Ômega Importações. É a empresa onde ela trabalha. Thales parou de escrever, a caneta suspensa no ar. Eduardo Santana da Ômega? Você conhece? O nome me é familiar. Deixa eu checar uma coisa. Ele virou para o computador e começou a digitar, os dedos voando pelo teclado. Eu esperei, ouvindo o barulho das teclas e dos ventiladores das máquinas que zumbiam no canto do escritório. O ar-condicionado fazia um barulho constante, mas o escritório ainda estava abafado. Achei, ele disse depois de uns 2 minutos. Eduardo Santana, 47 anos, diretor financeiro da Ômega Importações desde 2017. Casado com Cristina Almeida Santana, arquiteta. 2 filhos adolescentes. Membro do Clube Paulistano e do Rotary. Patrimônio declarado de 2,8 milhões. Isso tudo você achou em 2 minutos? Isso é informação pública, tia. O interessante é o que não é público. Como assim? Thales se inclinou para mais perto da tela, os olhos estreitando enquanto lia. Eduardo Santana foi investigado 2 vezes por desvio de verbas na própria empresa. Uma vez em 2019, outra em 2021. As 2 vezes, a investigação foi arquivada por falta de provas. Ele está roubando da empresa? Parece que sim, mas nunca conseguiram provar, ou nunca quiseram provar, o que é mais provável. Empresas grandes preferem resolver essas coisas internamente para não manchar a reputação. E tem mais? Thales fez uma careta que eu conhecia bem, a mesma que ele fazia quando criança e encontrava um inseto debaixo de uma pedra. Tem. 2 funcionárias entraram com queixa de assédio contra ele no RH. Uma em 2018, outra em 2020. As 2 foram resolvidas com acordos. As mulheres saíram da empresa com uma boa quantia e assinaram termos de confidencialidade. Meu estômago revirou pela 2ª vez naquela semana. Então ele tem histórico. Tem. E a Priscila não é a primeira subordinada que ele seduz. Você pode provar o caso deles? Da Priscila e do Eduardo? Posso tentar, mas vai demorar um pouco. Preciso monitorar os movimentos dela, descobrir onde eles se encontram, conseguir fotos. Esse tipo de investigação leva tempo. Quanto tempo? 1 semana, talvez 2. Depende de quantas vezes eles se encontram e de quão cuidadosos eles são. Eles acham que ninguém sabe. Provavelmente não são muito cuidadosos. Melhor pra gente, então. Thales se levantou e foi até um armário no canto do escritório. Voltou com uma pasta preta. Vou precisar de algumas informações. Endereço da Priscila, horários de trabalho, placa do carro, redes sociais, tudo o que você souber. Passei a hora seguinte respondendo às perguntas dele, fornecendo todos os detalhes que eu conhecia sobre a rotina da minha nora. Era estranho perceber quanto eu sabia sobre a vida de uma pessoa que, aparentemente, eu não conhecia nada. Mais uma coisa, disse Thales quando eu já estava me levantando para ir embora. Você quer que eu investigue as finanças do Eduardo também? Se ele realmente está desviando dinheiro da empresa, isso pode ser útil. Útil como? Pressão. Dependendo do que eu encontrar, a gente pode usar a informação para negociar, ou para destruir ele de vez, se for o caso. Eu pensei por um momento. A ideia de destruir não só a Priscila, mas também o homem que tinha ajudado ela a trair meu filho, era tentadora. Muito tentadora. Investiga tudo, eu disse, olhando nos olhos dele.
Quero saber cada centavo que esse homem movimentou nos últimos 5 anos. Se ele roubou um clipe de papel da empresa, eu quero saber. Thales sorriu de um jeito que me lembrou por que ele tinha sido um bom policial e por que os corruptos do departamento tinham ficado felizes quando ele saiu. Pode deixar, tia. Quando eu terminar, a senhora vai saber mais sobre a vida do Eduardo Santana do que a própria mulher dele. Passei os dias seguintes fingindo normalidade. Voltei para Campos do Jordão, trabalhei na pousada, atendi hóspedes. A Priscila mandou mensagem no grupo da família desejando feliz ano novo. Eu respondi com um emoji de coração, engolindo a bile. Eu mal conseguia dormir. Ficava acordada até tarde revivendo a conversa da janela. A voz da Priscila dizendo que meu filho era um homem sem ambição. A voz da dona Vera me chamando de velha com pousadinha de interior. A raiva queimava no meu peito 24 horas por dia. No dia 2 de janeiro, Thales me ligou. Tia, preciso te mostrar uma coisa. Pode vir a São Paulo amanhã? Estarei aí às 9. Dirigi para São Paulo na madrugada. Thales me esperava no escritório com uma pasta grossa em cima da mesa. Olheiras fundas, barba por fazer, xícara de café pela metade. Senta, tia, isso vai demorar. Sentei. Ele abriu a pasta. Primeiro, as fotos. Ele espalhou uma dezena de fotografias sobre a mesa. Fotos granuladas, tiradas de longe com teleobjetiva, mas claras o suficiente. Priscila e Eduardo entrando num motel na Zona Sul, um lugar chamado Motel Maison, com fachada discreta e estacionamento coberto. Saindo do mesmo motel, 3 horas depois, ela ajeitando o cabelo, ele ajeitando a gravata. Almoçando juntos num restaurante em Pinheiros, uma mesa de canto, perto o suficiente para sussurrar segredos, de mãos dadas num estacionamento, se beijando dentro de um carro preto, um BMW que eu nunca tinha visto, provavelmente dele. Meu estômago revirou, mas eu mantive o rosto neutro. Quando foram tiradas? Entre 28 de dezembro e ontem. Eles se encontraram 4 vezes nesse período, toda terça e quinta no mesmo motel. Mesmo quarto, inclusive, o 207. O cara da recepção me disse que eles são clientes regulares há meses. Sempre pedem o mesmo quarto, sempre pagam em dinheiro. E as mensagens? Thales pegou outro maço de papéis. A Priscila usa iPhone e faz backup automático no iCloud. O Eduardo também. Ela deixou a conta logada no computador do trabalho. A Beatriz, uma ex-funcionária que saiu da empresa num acordo de assédio, ainda tem contato com gente de lá. Uma colega dela conseguiu acessar e tirar prints de tudo. Além disso, eles usavam o e-mail corporativo para marcar encontros. Burrice total. E-mail corporativo fica gravado no servidor da empresa por 5 anos. Tenho 3 meses de conversa aqui. Comecei a ler. E quanto mais eu lia, mais meu sangue fervia. Priscila chamava o Eduardo de amor, vida, meu homem de verdade. Eduardo chamava ela de princesa, gatinha, minha menina. Eles falavam sobre o futuro juntos, sobre os planos de morar numa casa maior, sobre como seria bom quando finalmente pudessem parar de se esconder. Tinha mensagens às 3 da manhã, mensagens no horário de almoço, mensagens que claramente tinham sido mandadas do banheiro durante jantares de família. Tinha também as mensagens sobre a gravidez. Amor, preciso te contar uma coisa. Priscila tinha escrito no dia 24 de dezembro, às 23 horas e 47 minutos. Estou grávida. 3 semanas. Tem certeza? Eduardo respondeu 2 minutos depois. Absoluta. Fiz 2 testes. Vou ao médico semana que vem para confirmar. Meu Deus, princesa, isso muda tudo. Eu sei, a gente precisa conversar pessoalmente. Terça, no lugar de sempre. Te amo. Te amo mais. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. O escritório cheirava a café frio e papel velho. Eu conseguia ouvir o barulho do trânsito lá embaixo, buzinas e motores, a cidade indiferente ao drama que se desenrolava naquela sala. Tem mais, disse Thales, sobre as finanças do Eduardo. Ele puxou uma terceira pilha de documentos, planilhas, extratos, cópias de contratos. O cara está desviando dinheiro da Ômega Importações há pelo menos 4 anos. Notas fiscais falsas de fornecedores que não existem.
Contratos fantasmas com empresas de fachada que ele mesmo controla através de laranjas. Pagamentos de consultorias que nunca foram prestadas. Estimativa conservadora: 3,5 milhões de reais. 3 milhões? E meio, no mínimo. Pode ser mais. Ele é esperto, distribui os desvios em valores pequenos para não chamar atenção. Nunca mais que 50 mil por mês. Mas quando você junta tudo, o rombo é gigante. Como você descobriu isso? Tenho um contato no departamento de contabilidade da Ômega. Uma mulher chamada Beatriz que foi assediada pelo Eduardo há alguns anos e saiu da empresa no acordo. Ela ficou com muita raiva e guardou documentos que não devia ter guardado. Quando eu procurei ela praticamente me implorou para ajudar a derrubar o cara. Disse que foi a pior experiência da vida dela, que ele destruiu a autoestima dela, que ela teve que fazer terapia por 2 anos. Eu olhei para a pilha de documentos na mesa. Fotos, mensagens, provas de desvio de dinheiro. Tudo o que eu precisava para destruir a Priscila e o Eduardo de uma vez só. O que mais você conseguiu? Registros médicos. A Priscila tem uma consulta marcada com o obstetra para a semana que vem. Primeira ultrassonografia. Ela ainda não confirmou a gravidez oficialmente? Só os testes caseiros. O exame de sangue ela fez no dia 23 de dezembro. Positivo, obviamente. Ela contou para o Bruno? Não, pelo menos não nas mensagens. Parece que ela está esperando resolver as coisas com o Eduardo antes de falar qualquer coisa para o marido. Resolver como? Pelo que eu entendi das mensagens, ela quer que o Eduardo largue a mulher primeiro. Aí ela pede o divórcio do Bruno, espera uns meses para não parecer suspeito e depois assume o relacionamento publicamente. E ela realmente acha que isso vai funcionar? Thales deu de ombros, recostando na cadeira. Ela acha que o Eduardo ama ela. E o Eduardo... Bom, o Eduardo diz que ama, mas pelo histórico dele, eu duvido muito. O cara já teve pelo menos 3 casos com funcionárias da empresa. A Priscila é só a mais recente. Ela sabe disso? Não faço ideia. Provavelmente não. Mulheres apaixonadas raramente querem ver a verdade. Eu fiquei em silêncio por um longo momento, processando tudo. Thales, eu preciso que você faça mais uma coisa. O quê? A esposa do Eduardo, a Cristina. Você tem informações sobre ela? Tenho o básico. Arquiteta, escritório próprio nos Jardins, 2 filhos adolescentes. Por quê? Porque ela merece saber o que o marido está fazendo e porque eu acho que ela pode ser uma aliada. Thales me olhou com uma expressão que misturava surpresa e admiração. Tia, você está planejando uma operação completa, não é? Estou planejando justiça, Thales. E justiça precisa ser completa. Não adianta cortar uma cabeça da cobra se a outra continua viva. Encontrei Cristina Santana 2 dias depois, num café no shopping Iguatemi. O café era daqueles lugares caros e pretensiosos, com cadeiras desconfortáveis de design e cardápio em inglês. O tipo de lugar que a Priscila adoraria frequentar. Eu pedi um café simples, o mais barato do menu, e sentei numa mesa de canto esperando. Cristina chegou pontualmente às 3 da tarde. Ela era exatamente como eu tinha imaginado. Elegante, bem vestida, com aquele ar de mulher que sabe exatamente quem é e o que quer da vida. Cabelos loiros cortados num estilo moderno, maquiagem discreta mas impecável, um tailleur cinza que provavelmente custava meu salário de 1 mês quando eu trabalhava no banco. Bolsa de grife, relógio discreto, aliança de ouro no dedo, ainda. Mas os olhos dela contavam uma história diferente. Olhos cansados, com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Olhos de quem já chorou muito e agora está só esperando a próxima decepção. Dona Carmen, ela disse quando eu me apresentei, a voz controlada, mas tensa. Você mencionou no telefone que tem informações sobre meu marido. Tenho, e acho que a senhora vai querer ver. Ela me estudou por um momento, os olhos percorrendo meu rosto, minhas roupas, minhas mãos, provavelmente tentando decidir se eu era de confiança ou não. Se eu era uma chantagista, uma maluca ou algo pior. Por que está fazendo isso? O que você ganha com isso? Minha nora está tendo um caso com seu marido. Ela está grávida dele e está planejando destruir a vida do meu filho. O que eu ganho é justiça. Cristina ficou muito quieta. Tão quieta que eu podia ouvir a música ambiente do café,
Alguma coisa suave e sem graça, e as conversas das mesas vizinhas. Uma mulher rindo alto de alguma piada. Um homem falando no celular sobre uma reunião. Há quanto tempo? Ela perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. 10 meses, desde março. E a gravidez? 3 semanas. Ela vai contar para ele em breve se já não contou. Cristina fechou os olhos. Quando abriu de novo, eles estavam úmidos, brilhando sob a luz artificial do café. Eu suspeitava, ela disse baixinho. Há anos eu suspeito. As viagens de última hora que sempre tinham uma desculpa conveniente. Os jantares de trabalho que se estendiam até tarde. O celular que ele nunca larga, que ele leva para o banheiro, que ele coloca virado para baixo na mesa. Mas ele sempre negava. Dizia que eu estava sendo paranoica, que eu estava inventando problemas, que eu estava ficando neurótica. A senhora não estava inventando. Eu sei, eu sempre soube, aqui dentro. Ela colocou a mão no peito. Uma mulher sabe, sempre sabe. Ela pegou um guardanapo e limpou os olhos com cuidado para não borrar a maquiagem. O que você tem para me mostrar? Eu puxei um envelope da bolsa e coloquei sobre a mesa. Fotos dos dois juntos, entrando e saindo de um motel na Zona Sul, almoçando em restaurantes, se beijando e mensagens, muitas mensagens. Cristina pegou o envelope, mas não abriu. Ficou segurando, os dedos apertando o papel, as unhas perfeitamente feitas marcando o envelope. Tem mais alguma coisa? Tem. Seu marido está desviando dinheiro da empresa onde trabalha. Pelo menos 3,5 milhões de reais nos últimos 4 anos. Notas falsas, contratos fantasmas, empresas de fachada. Tenho a documentação completa. Cristina me olhou de um jeito diferente agora. Não era mais desconfiança. Era algo que eu conhecia bem. A expressão de uma mulher que acaba de encontrar uma aliada numa guerra que ela achava que estava lutando sozinha. Você está me oferecendo uma arma, ela disse. Estou oferecendo a verdade. O que a senhora faz com ela é decisão sua. E o que você espera em troca? Eu espero que, quando chegar a hora, a gente coordene nossas ações, que ele e ela paguem pelo que fizeram, juntos, no mesmo dia, na mesma hora, sem chance de escape. Cristina abriu o envelope e começou a olhar as fotos. Sua expressão não mudou. Ela já sabia o que ia encontrar. Mas eu vi os dedos dela apertarem o papel com força, amassando as bordas das fotografias. Quando você pretende agir? Ela perguntou, sem tirar os olhos das fotos. 15 de janeiro, uma quarta-feira normal, sem feriados, sem desculpas. Vou fazer meu filho servir o divórcio para Priscila no trabalho dela, na frente do Eduardo, na frente de todo mundo. E o Eduardo? No mesmo dia, se possível, denúncia anônima ao Ministério Público sobre os desvios. A Receita Federal também vai receber uma cópia, e a senhora pode pedir o divórcio quando quiser. Cristina ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Eu podia quase ver as engrenagens girando na cabeça dela, calculando riscos, possibilidades, consequências. Eu tenho acesso às senhas dele, ela disse finalmente. Aos documentos da empresa que ele guarda em casa, num cofre no escritório que ele acha que eu não sei a combinação. Eu sei onde ele esconde tudo. Cada segredo sujo que ele achou que ninguém ia descobrir. Isso seria muito útil. Eu posso copiar os documentos e te entregar, mas preciso de uma garantia. Que garantia? Que meus filhos não vão ser prejudicados. Gabriel tem 16 anos, Marina tem 14. Eles amam o pai, apesar de tudo. Eles não têm culpa do que ele fez. Eu quero que fiquem protegidos. Minha filha é advogada de família. Ela pode ajudar a senhora a blindar os bens, garantir a guarda, proteger as crianças. Mas para isso, a senhora precisa agir antes dele. Precisa estar um passo à frente. Cristina assentiu lentamente. Tá bom. Eu vou copiar os documentos essa semana e vou marcar uma consulta com sua filha para começar a preparar o divórcio. Ela se levantou, guardando o envelope na bolsa de grife. Dona Carmen, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você consegue ficar tão calma, sabendo o que você sabe, vendo essas fotos, lendo essas mensagens? Como você não explode? Eu pensei na pergunta por um momento antes de responder. Eu tenho 63 anos, Dona Cristina. Já perdi meu marido, já criei 2 filhos praticamente sozinha,
Já enfrentei todo tipo de dificuldade que a vida pode jogar numa pessoa. A raiva não me assusta mais. Eu aprendi a usar ela. Usar como? Como combustível, para fazer o que precisa ser feito, sem perder o controle, sem cometer erros, sem dar munição para o inimigo. Raiva sem estratégia é só barulho. Raiva com estratégia é uma arma. Cristina me olhou com algo que parecia respeito. Você é uma mulher perigosa, Dona Carmen. Só quando mexem com a minha família. Aí eu sou a mulher mais perigosa que você já conheceu. A Luciana estava me esperando no apartamento dela quando eu saí do café. E aí, como foi? Ela está do nosso lado, vai copiar os documentos do Eduardo e começar a preparar o divórcio essa semana. Você confia nela? Confio. Ela quer destruir o Eduardo tanto quanto eu quero destruir a Priscila. E ela tem acesso a coisas que a gente não conseguiria de outro jeito. Luciana assentiu, fazendo anotações num bloco amarelo que ela sempre carregava. Então o plano continua como combinado? 15 de janeiro? 15 de janeiro. Mas antes disso, a gente precisa contar pro Bruno. Luciana parou de escrever. Quando? Essa semana. Ele precisa de tempo para processar, para se preparar emocionalmente, e precisa saber que a gente tem tudo sob controle. Você acha que ele vai aceitar esperar? Não vai querer confrontar a Priscila imediatamente? Provavelmente vai querer, mas eu vou convencer ele do contrário. Como? Eu suspirei, mostrando para ele as provas, mostrando que a mulher dele não é quem ele achava que era, e mostrando que a única forma de conseguir justiça é fazendo do jeito certo. E se ele não quiser fazer do jeito certo? Se ele quiser só gritar e confrontar? Aí eu vou lembrar ele de quem é a mãe dele e de como os Medeiros resolvem as coisas. Luciana sorriu pela primeira vez desde que essa história toda tinha começado. Coitada da Priscila, ela não sabe o que está vindo. Ela vai saber, em breve, ela vai saber. Chamei o Bruno para o meu apartamento em São Paulo no dia 5 de janeiro. Eu tinha alugado um pequeno apartamento na cidade anos atrás, para usar quando precisava resolver coisas na capital ou quando queria ver os filhos sem ter que dirigir de volta para Campos do Jordão no mesmo dia. Era um espaço simples, um quarto, sala e cozinha num prédio antigo na Vila Mariana, mas era meu, um refúgio. As paredes eram brancas, os móveis eram práticos, e a única decoração era uma foto do Osvaldo na estante e algumas plantas que a vizinha regava quando eu não estava. O Bruno chegou às 7 da noite, depois do trabalho. Ele estava sorrindo quando entrou, como sempre, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se a pousada estava dando muito trabalho. Vestia a mesma camisa branca de sempre, a pasta de trabalho pendurada no ombro, o cabelo um pouco bagunçado do jeito que ficava quando ele passava a mão nele pensando em números e planilhas. Senta, filho, a gente precisa conversar. O sorriso dele vacilou. Aconteceu alguma coisa, mãe? Você está me assustando. Senta, Bruno. Ele sentou no sofá, os olhos fixos em mim. Eu sentei na poltrona de frente para ele, respirando fundo antes de começar. A sala estava em silêncio, só o barulho do relógio na parede marcando os segundos. Bruno, o que eu vou te contar vai ser a coisa mais difícil que você já ouviu na vida. Mas você precisa saber, e precisa ouvir até o fim antes de falar qualquer coisa. Mãe, o que está acontecendo? Eu contei tudo. Contei sobre a confraternização, sobre ter chegado mais cedo, sobre ter ouvido a conversa pela janela. Contei cada palavra que a Priscila tinha dito, cada palavra que a dona Vera tinha respondido. Contei sobre o Eduardo, sobre a gravidez, sobre os planos de pedir o divórcio em janeiro. Enquanto eu falava, vi o rosto do meu filho mudar. O sorriso desapareceu primeiro, como uma luz sendo apagada. Depois a cor sumiu das bochechas, deixando a pele pálida, quase cinzenta. Depois os olhos começaram a brilhar com lágrimas que ele lutava para não deixar cair, o maxilar travando com o esforço de manter o controle. Você está mentindo, ele disse quando eu terminei. A voz dele era um sussurro rouco, como se as palavras tivessem que ser arrancadas da garganta. A Priscila não faria isso. Ela me ama. Filho. Não. Ele se levantou, andando de um lado para o outro da sala como um animal enjaulado. As mãos tremiam. Os olhos estavam vermelhos. Não. Isso é impossível. Você deve ter ouvido errado. Deve ter sido outra pessoa. Não foi ela.
A Priscila jamais faria isso comigo. A gente se ama. A gente planejou uma vida juntos. Bruno, eu tenho provas. Ele parou de andar, o corpo inteiro congelando no lugar. Que provas? Peguei a pasta que o Thales tinha me dado e coloquei na mesa de centro. Fotos, mensagens, documentos, tudo o que você precisar ver para acreditar. Bruno olhou para a pasta como se fosse uma cobra pronta para dar o bote. Por um longo momento, ele não se mexeu. A respiração dele estava rápida, superficial. Eu podia ver o pulso batendo no pescoço dele. Depois, devagar, ele sentou de novo e abriu a pasta. As fotos vieram primeiro. Bruno olhou cada uma delas em silêncio. Priscila e Eduardo no motel, no restaurante, no estacionamento, se beijando. Os dedos dele tremiam tanto que as fotos chacoalhavam na mão. Uma lágrima caiu sobre uma das imagens, borrando o papel. Depois vieram as mensagens. Amor, princesa, meu homem, te amo mais. Bruno lia cada palavra com os olhos arregalados, a boca entreaberta, como se estivesse lendo em uma língua que ele não conhecia. E, finalmente, a conversa sobre a gravidez. Estou grávida, 3 semanas. Isso muda tudo. Quando Bruno terminou de ler, ele fechou a pasta com cuidado. As mãos dele não estavam mais tremendo, estavam completamente paradas, como se todo o movimento do corpo dele tivesse cessado. Ele se levantou, foi até a janela e ficou lá, de costas para mim, olhando a cidade lá embaixo. Eu podia ver os ombros dele tremendo. Podia ouvir a respiração entrecortada que ele estava tentando controlar. Mas eu não fui até ele. Esperei, em silêncio, dando para ele o tempo que ele precisava. Quando ele finalmente se virou, as lágrimas estavam correndo pelo rosto dele sem controle. Os olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto contorcido de dor. Meu filho, meu menino de 38 anos, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. 9 anos, ele disse, a voz falhando. 9 anos de casamento. 3.200 dias acordando do lado dela. Cada plano que eu fiz, cada hora extra que eu trabalhei, cada centavo que eu economizei. E ela estava planejando me destruir como se eu não fosse nada, como se eu fosse um obstáculo, um problema a ser resolvido. Bruno! Ela me chamou de homem sem ambição, mãe. Ele deu uma risada amarga que era quase um soluço. Disse que eu não saio do lugar há 8 anos, que trabalho que nem um burro. Eu acordava às 5 da manhã para ela poder dormir mais. Eu lavava a louça para ela poder descansar. Eu abri mão de viagens, de hobbies, de encontros com amigos, tudo para ter mais tempo com ela. E ela me achava um fracassado. Filho, escuta. E a mãe dela, a dona Vera. A voz dele agora tinha um tom de nojo que eu nunca tinha ouvido. Comemorando, rindo, chamando você de velha com pousadinha, como se trair marido fosse a coisa mais divertida do mundo, como se destruir uma família fosse motivo de orgulho. Ele se apoiou na parede, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Deslizou até o chão, ficando sentado ali, as costas contra a parede, os joelhos dobrados contra o peito, como uma criança. Como o menino que eu tinha consolado tantas vezes quando ele era pequeno. Eu dei tudo o que eu tinha, ele sussurrou. Tudo, e não foi suficiente. Eu nunca fui suficiente. Eu me levantei e fui até ele. Sentei no chão do lado dele, sem me importar com meus joelhos de 63 anos, sem me importar com a dureza do piso. Coloquei a mão no rosto dele, virando para ele me olhar. Bruno, olha para mim. Olha para mim. Ele olhou. Meu menino, meu filho, o homem que eu tinha criado sozinha, que tinha trabalhado desde os 18 anos, que tinha construído uma vida honesta com as próprias mãos, destruído por uma mulher que não merecia nem amarrar os sapatos dele. Você é suficiente, eu disse, cada palavra firme e clara. Você sempre foi suficiente. O problema não é você, nunca foi você. O problema é uma mulher que não sabe reconhecer o que tem na frente. Uma mulher que acha que dinheiro e status são mais importantes que caráter e honestidade. Você não perdeu nada, filho. Você se livrou de alguém que nunca te mereceu. Bruno fechou os olhos, as lágrimas ainda escorrendo. Dói tanto, mãe. Dói tanto que eu não consigo respirar. Eu sei, filho. Eu sei. Eu o abracei,
ali no chão mesmo, segurando ele como eu fazia quando ele era criança e acordava de pesadelo. Mas essa dor vai passar. Eu te prometo que vai passar. E quando passar, você vai estar livre. Livre dessa mulher, livre dessa mentira, livre para construir uma vida de verdade. Ficamos ali por não sei quanto tempo. Ele chorando, eu segurando. O relógio na parede marcando os minutos que pareciam horas. Finalmente, ele se acalmou. A respiração voltou ao normal. Ele enxugou o rosto com as mãos e me olhou. O que a gente faz agora? Você tem todo o direito de estar com raiva, eu disse. Toda a raiva do mundo. Mas se você for lá agora e confrontar ela, vai dar errado. Ela vai ter tempo de se preparar, de esconder provas, de virar a história contra você. É isso que você quer? Eu quero olhar na cara dela e perguntar por quê. E você vai ter essa chance. Mas não agora. Primeiro, a gente precisa garantir que ela não vai levar nada que é seu. O apartamento, as economias, nada. A Luciana está preparando tudo. Bruno enxugou as lágrimas com as costas da mão. A Luciana sabe? Sabe. Ela está nos ajudando. E tem mais gente. O Thales, nosso primo. A esposa do Eduardo. Todo mundo trabalhando junto para garantir que essa mulher pague pelo que fez. A esposa do Eduardo está envolvida? Está. Ela também foi traída. Ela também quer justiça. Bruno ficou em silêncio por um momento. Qual é o plano? Eu expliquei tudo. O divórcio que seria servido no trabalho da Priscila. A denúncia que seria feita contra o Eduardo. A coordenação com a Cristina. A data, 15 de janeiro. 10 dias, Bruno disse. Você quer que eu finja a normalidade por mais 10 dias? Eu sei que é difícil. Difícil? Ele riu, mas não tinha humor nenhum no som. Era uma risada oca, vazia. Mãe, você está me pedindo para dormir do lado de uma mulher que está grávida de outro homem, que está planejando me deixar sem nada, que me chamou de fracassado para os outros rirem. Eu não estou pedindo que você durma do lado dela. Você pode vir ficar aqui comigo. Inventa uma desculpa. Viagem de trabalho, cliente fora da cidade, qualquer coisa. Só não confronta ela. Não ainda. Bruno me olhou por um longo momento. Por que você está fazendo isso, mãe? Poderia só ter me contado e deixado eu resolver. Porque você é meu filho. E porque eu não vou deixar ninguém destruir você enquanto eu estiver viva para impedir. Não importa o que eu tenha que fazer. Não importa quanto tempo leve. Essa mulher vai pagar. As lágrimas voltaram aos olhos dele. Mas dessa vez, quando ele me abraçou, eu senti que alguma coisa tinha mudado. A dor ainda estava lá. A raiva também. Mas junto com elas, tinha uma determinação que eu conhecia bem. Era a mesma determinação que eu sentia. Tá bom, mãe, ele disse finalmente. A gente faz do seu jeito. Mas no dia 15, eu quero estar lá. Eu quero ver a cara dela quando o mundo desmoronar. Não, eu disse. No dia 15, você vai estar o mais longe possível. Você não precisa ver o rosto dela nunca mais. A única coisa que você precisa ver é o futuro. E o futuro dela não inclui você. Os 10 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Bruno se mudou para o meu apartamento em São Paulo, dizendo para Priscila que tinha um cliente importante em Campinas. Ela acreditou. Ou fingiu acreditar. Ela nem questionou. Bruno me disse na primeira noite, com um copo de uísque na mão que ele mal tocava. Eu disse que ia ficar fora por 2 semanas e ela só respondeu, tá bom, amor. Como se não fizesse diferença nenhuma eu estar lá ou não. Para ela, você já não existe há muito tempo. Você só não sabia. Bruno ficou em silêncio, girando o copo entre as mãos. Como eu não vi os sinais, mãe? As viagens de última hora, as reuniões que se estendiam, o celular ativo até meia-noite. Eu vi tudo, só não quis acreditar. Você não foi cego, você foi honesto. A culpa é dela, não sua. Eu sei, mas dói. Vai doer por um tempo, mas vai passar. E quando passar, você vai estar livre. Bruno apertou minha mão. Obrigado, mãe, por tudo. É para isso que mãe serve, para proteger. No dia 8 de janeiro, fizemos a reunião final na pousada em Campos do Jordão. Eu tinha fechado a pousada para hóspedes por 2 dias, dizendo que era manutenção de emergência. Na verdade, era para garantir que ninguém nos interrompesse. A serra estava fria naquele janeiro, coisa rara,
E a lareira da sala estava acesa, crepitando baixinho enquanto a gente conversava. Éramos 5 ao redor da mesa da sala de jantar. Eu, Bruno, Luciana, Thales e Cristina Santana. O cheiro de café fresco se misturava com o aroma de lenha queimando. Parecia uma cena de filme, um grupo de conspiradores planejando a queda de um império. Só faltava a trilha sonora dramática. Bom, eu comecei. Vamos revisar tudo uma última vez. Thales, você primeiro. Thales abriu uma pasta e espalhou documentos sobre a mesa. As provas estão completas. Tenho fotos de 12 encontros da Priscila com o Eduardo nos últimos 40 dias, mensagens de texto dos últimos 6 meses, comprovantes de hotel, restaurante, presentes. E o mais importante, a documentação completa do desvio de verbas. 3,7 milhões de reais em 4 anos. Tudo rastreado, documentado, pronto para ser entregue ao Ministério Público. A denúncia já está pronta? Perguntou Luciana. Pronta e revisada. Anônima, como combinamos. Vai ser protocolada no dia 15 às 8 da manhã, assim que o fórum abrir. E a Receita Federal? Perguntei. Também. Cópia de tudo vai para a Receita no mesmo horário. O Eduardo não declarou nem 1/3 do que desviou. Vai responder por sonegação também. Cristina, que tinha ficado em silêncio até então, se manifestou. Ela estava diferente da mulher elegante que eu tinha encontrado no café. Menos maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo simples, roupas práticas. Parecia mais leve, mais determinada. Eu consegui mais documentos do escritório dele em casa, extratos de uma conta na Suíça que ele acha que eu não sei que existe. $180 mil. Dinheiro que ele escondeu da partilha do nosso casamento desde o início. Isso vai para o processo de divórcio, disse Luciana, fazendo anotações. Com isso, a senhora consegue provar ocultação de bens. Vai ter direito a uma compensação muito maior. Eu não quero o dinheiro dele, disse Cristina. Eu quero que ele perca tudo. Quero que ele saia dessa história sem 1 centavo, sem reputação, sem família. Quero que ele sinta na pele o que é ser descartado. A senhora vai ter as 2 coisas, eu disse. Pode ter certeza. Bruno estava quieto, olhando para os documentos espalhados na mesa. Fotos da mulher dele com outro homem. Mensagens de amor que não eram para ele. Planos de um futuro que não o incluía. O rosto dele estava pálido, mas os olhos estavam secos. Ele tinha chorado tudo o que tinha para chorar nos últimos dias. Filho, eu disse baixinho. Você está bem? Ele levantou a cabeça. Estou. É só estranho. Ver a vida da gente transformada em papéis e fotos, como se 9 anos pudessem ser resumidos numa pasta de documentos. Não podem, disse Luciana, tocando o braço do irmão. 9 anos são 9 anos, mas esses documentos são a prova de que você merece coisa melhor e de que ela vai pagar pelo que fez. Qual é o cronograma exato? Bruno perguntou, endireitando os ombros. Eu peguei uma folha de papel onde tinha escrito tudo em letra grande e clara. 15 de janeiro, quarta-feira. Às 8 da manhã, Thales protocola a denúncia no Ministério Público e na Receita Federal. Às 9, o oficial de justiça entra na Ômega Importações para entregar a citação de divórcio para Priscila. Vai ser no meio de uma reunião de equipe. Thales confirmou que toda quarta às 9 tem reunião do departamento financeiro. Na frente do Eduardo, disse Bruno. Não era uma pergunta. Na frente do Eduardo, na frente dos colegas, na frente de todo mundo. Ela vai receber os papéis do divórcio no lugar onde ela conheceu o amante, onde ela traiu você, onde ela planejou te destruir. E depois? Depois a gente espera. A denúncia vai demorar algumas horas para ser processada, mas pelo que o Thales descobriu, a Polícia Federal já está de olho no Eduardo há meses. A nossa denúncia vai ser a gota d'água. Com sorte, ele vai ser preso ainda no mesmo dia. E a Cristina? Perguntou Luciana. Cristina respondeu ela mesma. Eu vou protocolar meu pedido de divórcio às 10 da manhã. Meu advogado já está com tudo pronto. Guarda dos filhos, pensão, partilha de bens incluindo a conta na Suíça. Quando o Eduardo sair da empresa, se ele conseguir sair, vai encontrar os papéis esperando por ele em casa. E a dona Vera? Perguntei, porque essa parte era pessoal para mim. Thales sorriu de um jeito que me fez lembrar por que eu gostava tanto dele. A dona Vera vai receber uma surpresa especial. Lembra da conversa que a senhora ouviu na cozinha? Claro que lembro. Pois é, a senhora não gravou,
Mas a Priscila gravou. Ela mandou áudios pro Eduardo contando tudo, rindo da senhora, imitando a mãe, repetindo as frases mais venenosas. Minha mãe disse que a Carmen é uma velha com pousadinha de interior, esse tipo de coisa. Tá tudo nos backups que a Beatriz conseguiu. A Priscila se incriminou sozinha, achando que ninguém nunca ia ver. Você gravou? Bruno arregalou os olhos. Não precisei. Ela fez o trabalho por mim. E tem mais. A dona Vera mandava áudio pro grupo de amigas contando da nova vida que a filha ia ter. Falava do Eduardo como se fosse o príncipe encantado. Esse material é ouro puro. O seu Jorge não sabe de nada, eu disse. Ele é um homem simples, não merece ser humilhado junto com elas. Ele não vai ser. Mas a dona Vera, bom, ela é muito ativa na igreja, não é? Coordenadora do grupo de senhoras, membro do conselho paroquial, organizadora do bazar beneficente. Thales, eu disse, o que você está planejando? Digamos que o padre vai receber uma cópia dos áudios, e algumas senhoras do grupo também. Nada ilegal, são mensagens que ela mesma mandou. Só estou redistribuindo a informação. Eu não consegui evitar um sorriso. Você é terrível. Eu aprendi com a melhor, tia. Luciana bateu na mesa para chamar a atenção de todos. Bom, então está tudo certo. Dia 15, às 8, começa a operação. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tinha. Então é isso, eu disse, olhando para cada um deles. Daqui a uma semana, a vida de todo mundo nessa mesa vai mudar, para melhor. Bruno me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Dor, raiva, esperança, tudo misturado. Mãe, você realmente acha que isso é certo? Destruir a vida de tanta gente assim? Filho, eu não estou destruindo a vida de ninguém. Eles destruíram a própria vida quando decidiram mentir, trair e roubar. Eu só estou garantindo que eles paguem o preço, que a verdade venha à tona, que a justiça seja feita. E se der errado? E se a Priscila conseguir virar a história contra mim? Não vai dar errado. A gente tem provas demais, documentação demais, testemunhas demais. Ela não tem como escapar. Eu olhei nos olhos dele e disse: quem planta espinho não colhe flor. A Priscila plantou, agora vai colher. Bruno ficou em silêncio por um momento. Depois, devagar, ele assentiu. Tá bom, então vamos fazer isso. Vamos, eu disse. E quando terminar, você vai estar livre. Livre para viver a vida que você merece. A semana seguinte passou devagar, como sempre acontece quando a gente está esperando alguma coisa importante. Bruno continuou fingindo normalidade, mandando mensagens para Priscila dizendo que o trabalho estava intenso, que sentia saudade, que logo estaria de volta. Ela respondia com emojis de coração e juras de amor que agora pareciam piadas de mau gosto. Mas na noite do dia 12, 3 dias antes da execução, quase perdemos tudo. Meu telefone tocou às 2 da manhã. Era a Luciana. Mãe, acorda. Temos um problema. Grande. O sono sumiu na hora. O que aconteceu? O Bruno. Ele bebeu, muito, e mandou mensagem para Priscila. Meu sangue gelou. Sentei na cama tão rápido que fiquei tonta. Que mensagem? Eu sei de tudo. Você me enoja. Foi isso que ele mandou. Há 20 minutos. Por um momento, eu não consegui respirar. Semanas de planejamento, dezenas de horas de investigação, milhares de reais gastos, tudo prestes a ir pro lixo por causa de uma mensagem de bêbado. Ela respondeu? Ainda não, deve estar dormindo. Mas se ela acordar e ver isso antes de a gente agir, vai desconfiar. Vai esconder provas, vai alertar o Eduardo, vai ter tempo de se preparar. A gente perde a vantagem da surpresa. Eu já estava levantando da cama, procurando as chaves do carro no escuro. Onde está o Bruno? No apartamento dele. Quer dizer, no apartamento que era dele e da Priscila. Ele foi para lá bêbado. Disse que queria olhar para a cama onde ela me traiu. Eu tentei impedir, mas ele desligou na minha cara. Eu vou para São Paulo agora. Você vai pro apartamento. Tira ele de lá antes que ele faça mais besteira. E reza para Priscila não acordar. Dirigi de Campos do Jordão para São Paulo em 2 horas e 15 minutos. A estrada escura, os faróis cortando a neblina da serra, meu coração batendo mais rápido que o motor do carro. Não sei quantas leis de trânsito eu quebrei. Não me importava. Só conseguia pensar na mensagem. Eu sei de tudo. Quando cheguei no apartamento às 4:30 da manhã,
A Luciana estava na sala com o Bruno. Ele estava largado no sofá, a camisa amarrotada, os olhos vermelhos de chorar e de beber. Uma garrafa de uísque pela metade no chão. Mãe, ele começou, a voz arrastada. Cala a boca. Eu nunca tinha falado assim com meu filho. Nunca. Mas naquele momento, a raiva era maior que o amor. Você tem noção do que você fez? Semanas de trabalho, provas, estratégia. Tudo que a gente construiu, você quase jogou fora por causa de uma garrafa de uísque. Eu não aguentei, mãe. Eu olhei para a cama e imaginei ela com ele, e você achou que mandar mensagem ia resolver? Ia fazer você se sentir melhor? Eu peguei o celular dele da mesa. Deixa eu ver o que ela respondeu. Abri o WhatsApp com o coração na mão. A mensagem dele estava lá. Eu sei de tudo. Você me enoja. Enviada às 1h47. E embaixo, o pior. Visualizada às 4h12. Ela tinha visto. Priscila tinha acordado e visto a mensagem. Meu Deus, sussurrou Luciana. E agora? Fiquei olhando para a tela, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. 32 anos de banco. 32 anos resolvendo problemas de clientes, de sistemas, de gente. Eu não tinha chegado até ali para perder agora. Agora, eu disse, a gente conserta. Peguei o celular do Bruno e comecei a digitar. Mãe, o que você está fazendo? Salvando seu traseiro. Digitei. Desculpa, amor. Bebi demais com os colegas do cliente. Nem sei o que eu estava pensando. Sonhei que você estava me traindo e acordei confuso. Me perdoa? Te amo. Mandei. Os 3 pontinhos apareceram. Priscila estava digitando. 30 segundos de silêncio. A resposta chegou. KKK, meu Deus, Bruno. Você me assustou. Vai dormir, amor. Bebe água. Te amo também. Eu soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Ela acreditou? A voz da Luciana era de incredulidade. Ela acreditou, porque ela quer acreditar. Porque é mais fácil achar que o marido é um bêbado idiota do que aceitar que foi descoberta. Olhei para o Bruno, que estava com a cara enfiada nas mãos. Filho, olha para mim. Ele levantou a cabeça, os olhos cheios de vergonha. Essa foi a última vez. Se você fizer mais uma besteira dessas, eu paro tudo. Deixo ela te destruir do jeito que ela planejou. Porque eu não vou desperdiçar meu trabalho com alguém que não consegue se controlar por mais 3 dias. Entendeu? Entendi, mãe. Desculpa. Não vai acontecer de novo. É bom mesmo que não aconteça. Guardei o celular dele no meu bolso. Esse telefone fica comigo até o dia 15. Você não manda mais nada para ela. Nenhuma palavra. Eu cuido da comunicação. Bruno só assentiu, derrotado. Nos 2 dias seguintes, fui eu quem mandou mensagens para Priscila fingindo ser o Bruno. Bom dia, amor. Saudade. Logo estou em casa. Ela respondia com corações e beijos, sem desconfiar de nada. Cobra burra. Nem percebeu que as mensagens estavam diferentes, que o Bruno nunca usava emoji de coração, que o jeito de escrever tinha mudado. Mas serviu para me lembrar de uma coisa importante. Planos perfeitos não existem. Sempre tem um momento em que tudo pode dar errado. A diferença entre vencer e perder é o que você faz nesse momento. E eu não ia perder. Na noite do dia 14, véspera do dia D, eu liguei para cada um dos envolvidos. Thales, está tudo pronto? Tudo pronto, tia. Denúncias formatadas. Oficial de justiça confirmado. Áudios organizados. Amanhã às 8 eu começo. Luciana? Documentos do divórcio revisados 3 vezes. Citação vai ser entregue às 9 em ponto. Estou pronta. Cristina? Meu advogado está de plantão. Assim que o Eduardo sair de casa amanhã, eu protocolo o pedido. Os filhos estão na casa da minha mãe. Não quero que vejam nada. Bruno? Uma pausa longa antes dele responder. Estou aqui, mãe. Pronto quanto eu posso estar. Você tem certeza que não quer ir até lá? Ver ela receber os papéis? Não. Eu não quero ver a cara dela nunca mais. Quando ela receber aqueles documentos, eu quero estar o mais longe possível, física e emocionalmente. Onde você vai estar? No seu apartamento, esperando. A Luciana prometeu me ligar assim que acontecer. Tá bom, filho. Tenta dormir um pouco. Você também, mãe. Mas nenhum de nós dormiu naquela noite. 15 de janeiro, quarta-feira, o dia mais longo da minha vida. Eu acordei às 5 da manhã,
depois de umas 2 horas de sono inquieto. A cama do apartamento parecia dura, os lençóis pareciam ásperos, tudo parecia errado. Tomei café olhando pela janela, o céu ainda escuro de São Paulo, as luzes dos prédios piscando como estrelas falsas. Às 6, recebi a primeira mensagem do Thales. Saindo pro fórum. Vou protocolar tudo às 8 em ponto. Relaxa, tia, vai dar tudo certo. Às 7h30, recebi mensagem da Luciana. Oficial de justiça confirmado. Vai entrar na Ômega às 9h05, para garantir que a reunião já começou. Às 8 em ponto, Thales mandou. Protocolado, MP e Receita Federal. Agora é esperar. Às 8h15, Cristina escreveu. Eduardo saiu de casa. Não desconfia de nada. Beijo nos filhos e saiu assobiando. Cretino. Às 8h45, eu não aguentei mais. Liguei pro Bruno. Filho, como você está? Ansioso, nervoso, com vontade de vomitar. Não dormi um minuto. Isso é normal. Eu sei, mas não ajuda. Daqui a 20 minutos vai ter acabado. Ela vai receber os papéis e a vida dela nunca mais vai ser a mesma. A minha também não. Não, mas a sua vai ser melhor. A dela vai ser pior. Tem uma diferença enorme. Bruno riu, um riso nervoso e curto. Você sempre foi boa com palavras, mãe. 32 anos atendendo cliente bravo no banco. A gente aprende. Às 9h12, meu telefone tocou. Era Luciana. Aconteceu, ela disse, a voz contida, mas com um tom de satisfação que eu nunca tinha ouvido nela. O oficial entrou na sala de reunião, chamou o nome dela na frente de todo mundo e entregou a citação. 15 pessoas viram, incluindo o Eduardo. Como ela reagiu? Pelo que o oficial me contou, ela ficou branca. Literalmente branca, como se o sangue tivesse sumido do rosto dela. Abriu o envelope, viu os papéis do divórcio e começou a tremer. As mãos tremendo tanto que ela derrubou os papéis no chão. Tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. O Eduardo tentou se aproximar, mas ela fez sinal para ele ficar longe. Ela sabia que eram os papéis do divórcio? Ela soube na hora que viu. A primeira página diz: ação de divórcio litigioso por culpa do cônjuge, adultério, junto com 3 fotos dela e do Eduardo no motel. Não tinha como não entender. Meu coração estava batendo tão forte que eu quase podia ouvir. E agora? Agora a gente espera a segunda parte. O Thales disse que a denúncia já está sendo analisada. Com as provas que ele entregou, não deve demorar muito. Me mantenha informada. Pode deixar. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Tinha acontecido. Depois de semanas de planejamento, de espera, de raiva contida, tinha finalmente acontecido. A Priscila agora sabia que o castelo de mentiras dela tinha desabado. Mas às 10h15, o Thales me ligou com a voz tensa. Tia, temos um problema. Meu estômago afundou. De novo não. O que foi? O Eduardo. Ele saiu da empresa há 15 minutos. Pegou o carro e foi embora. Acho que a Priscila ligou para ele, contou do divórcio e ele se assustou. Para onde ele foi? Não sei ainda. Estou tentando rastrear, mas se ele for pro aeroporto, se ele tiver passaporte no carro... Eu não conseguia acreditar. Tínhamos chegado tão perto. A Priscila já tinha recebido os papéis. A denúncia já estava no Ministério Público. E agora o Eduardo ia escapar? Ia pegar um avião para algum país sem extradição e viver feliz com o dinheiro que roubou? Thales, você tem que achar ele. Estou tentando, tia. Liguei para o meu contato na PF. Eles estão acelerando a análise da denúncia, mas mandado de prisão leva tempo. Se ele embarcar antes... Ele não pode embarcar. Você ouviu? Ele não pode embarcar. Fiquei andando de um lado para o outro do apartamento, o celular grudado na orelha, o coração batendo tão forte que eu sentia nas têmporas. Os minutos passavam como horas. 10h20, 10h30, 10h40. Às 10h52, Thales ligou de novo. Achei ele. Ele não foi pro aeroporto. Onde ele está? No banco, na agência do Itaú da Paulista. Acho que ele está tentando transferir dinheiro, limpar as contas antes de fugir. Ele é burro assim? Ele está desesperado. Gente desesperada faz besteira. E transferência internacional demora. Ele vai ficar preso lá por pelo menos 1 hora tentando mover o dinheiro. E a PF?
Acabei de falar com eles. A denúncia foi aceita. O delegado leu o material e quase caiu da cadeira com o tamanho do rombo. Mandado de prisão sendo expedido agora. Eles vão mandar uma equipe para o banco. Eu sentei no sofá, as pernas bambas de alívio. Então ainda dá tempo? Dá. Se tudo correr bem, eles pegam ele no banco ou no caminho de volta para a empresa. Ele não vai fugir, tia. Eu prometo. Desliguei e fiquei esperando, rezando. Eu não sou religiosa, mas naquele momento eu rezei para tudo que é santo. Às 11h43, recebi a ligação que eu estava esperando. Tia, a voz do Thales estava quase irreconhecível de tão animada. Prenderam ele. A Polícia Federal acabou de prender o Eduardo Santana no estacionamento da Ômega Importações. Algemado, na frente de todo mundo. Eu precisei sentar. Minhas pernas não iam aguentar essa notícia de pé. Conta tudo. A denúncia chegou na PF por volta das 10. Como eu suspeitava, eles já tinham uma investigação aberta contra ele. Só faltavam provas concretas. As que eu entreguei foram a cereja do bolo. Mandado de prisão expedido às 11h15. Às 11h40, 4 agentes federais entraram no estacionamento da empresa e prenderam ele quando ele estava abrindo a porta do carro. Nem chegou a entrar. Ele viu a Priscila? Essa é a melhor parte, tia. A Priscila estava na janela do 7º andar. Ela tinha passado a manhã inteira trancada no banheiro, chorando, segundo as fofocas do escritório. Quando ouviu a comoção no estacionamento, foi até a janela ver o que estava acontecendo e viu o amante dela sendo algemado e colocado na viatura da Polícia Federal. Viu a cara de desespero dele, viu ele sendo empurrado para o banco de trás do carro. Viu tudo. Eu fechei os olhos, imaginando a cena. A Priscila, ainda segurando os papéis do divórcio, vendo o homem que ela achava que ia construir um futuro com ela sendo levado preso. O homem que ia largar a mulher. O homem que ia cuidar dela e do bebê, sendo tratado como o criminoso que era. Alguém tirou foto? Várias pessoas. Uma delas me mandou. Quer ver? Manda. Segundos depois, meu telefone apitou. Era uma foto tirada de longe, provavelmente de outro prédio ou de um carro na rua. Mas dava para ver claramente. Eduardo Santana, de terno cinza e gravata vermelha, sendo escoltado por 2 agentes federais até uma viatura preta. As mãos algemadas nas costas, o rosto vermelho de vergonha ou de raiva. E no canto da imagem, uma janela no 7º andar de um prédio comercial. Uma silhueta feminina pressionada contra o vidro. A Priscila assistindo o fim de todos os planos dela. Thales, eu disse, você fez um trabalho perfeito. Eu só juntei as peças, tia, a senhora que montou o quebra-cabeça. A gente montou junto e ainda não acabou. A dona Vera? Os áudios foram enviados para o padre e para o grupo de senhoras da igreja há 1 hora. Pelo que eu estou vendo nas redes sociais, o escândalo já começou. Tem gente compartilhando o áudio da dona Vera rindo da traição da filha e chamando a senhora de velha com pousadinha de interior. Como assim nas redes sociais? Uma das senhoras do grupo postou no Facebook. Disse que estava chocada com a hipocrisia de certas pessoas que se dizem cristãs. O post já tem 200 compartilhamentos. E nos comentários, metade da igreja está falando. Eu não sabia se ria ou chorava. E o seu Jorge? O marido dela? Liguei para ele faz 1 hora, anonimamente. Disse que ele devia perguntar para a esposa sobre umas conversas que ela teve com a filha no Natal. Ele pareceu confuso, mas disse que ia perguntar. Coitado, ele não merecia isso. Não merecia, mas agora pelo menos ele sabe quem é a mulher com quem ele casou. Eu suspirei fundo. Thales, obrigada. Por tudo. Disponha, tia. Foi um prazer. Esse tipo de caso é o que me faz gostar do meu trabalho. Ver gente ruim se dando mal. Não tem preço. Às 3 da tarde, liguei para o Bruno para contar as novidades. Ele ouviu tudo em silêncio. A citação entregue na frente de todo mundo, a prisão do Eduardo, o escândalo da dona Vera nas redes sociais. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um longo momento. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado da linha. Acabou, ele disse finalmente. A voz dele estava estranha. Não era alívio, não era satisfação. Era algo que eu não conseguia identificar. Algo vazio. Acabou a primeira parte, eu corrigi.
Ainda tem o processo de divórcio, a partilha de bens, essas coisas. Mas o pior já passou. O pior, ele repetiu. Você acha que o pior já passou? Filho, o que foi? Nada. É só que eu passei 9 anos com essa mulher. 9 anos acordando do lado dela, jantando com ela, fazendo planos, e agora acabou. Assim, de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro. Foi de 10 meses de traição, de mentiras, de planos para te destruir. Eu sei, mas ainda assim, é estranho. Eu devia estar feliz, não é? Aliviado, satisfeito, mas eu só me sinto vazio. Eu entendi o que ele estava sentindo. A raiva tinha sustentado ele nas últimas semanas. Agora que a vingança tinha acontecido, o que sobrava era o luto. O luto pelo casamento que ele achava que tinha, pela vida que ele achava que estava construindo, pela pessoa que ele achava que conhecia. Bruno, é normal se sentir assim. Você perdeu alguma coisa importante. Não importa que essa coisa fosse uma mentira. Para você, era real. Vai demorar um tempo para processar. Quanto tempo? Não sei. Cada pessoa é diferente. Mas vai passar. Eu prometo que vai passar. E se não passar? Aí você me liga e a gente conversa. Quantas vezes você precisar, pelo tempo que você precisar, eu vou estar aqui, sempre. Bruno suspirou do outro lado da linha. Obrigado, mãe. De verdade. Não precisa agradecer. É minha obrigação. Não é obrigação, é amor. Tem diferença. Eu sorri, mesmo sabendo que ele não podia ver. Tem sim. Tem toda a diferença do mundo. Às 6 da tarde, a Priscila ligou para o Bruno. Ele não atendeu. Ela ligou de novo. E de novo. E de novo. 23 chamadas em 2 horas, segundo ele me contou depois. Cada chamada perdida era uma pequena vitória. Às 8, ela desistiu de ligar e começou a mandar mensagens. Bruno, por favor, me liga. A gente precisa conversar. Eu posso explicar tudo. Não é o que você está pensando. Por favor, amor, me dá uma chance. Eu sei que errei, mas a gente pode resolver. Bruno, pelo amor de Deus, responde. Eu estou desesperada. Por favor. Bruno me mostrou as mensagens no dia seguinte. Eu li cada uma delas com uma mistura de nojo e satisfação. Você respondeu? Perguntei. Não. Bloqueei o número dela, e o e-mail, e as redes sociais. Não quero ouvir nada que ela tenha para dizer. Bom, não tem nada que ela possa dizer que mude alguma coisa. Eu sei, mas... Mas o quê? Bruno hesitou. Uma parte de mim ainda queria ouvir ela pedir desculpa, admitir que errou, dizer que se arrepende de verdade, não só de ter sido pega. Filho, ela não se arrepende. Ela se arrepende de ter sido pega. Tem diferença. Se ela não tivesse sido descoberta, ela estaria te pedindo o divórcio em 2 semanas e rindo da sua cara com a mãe dela. Eu sei, mas ainda assim... Eu entendo. É humano. Mas você fez a coisa certa. Não deixa ela entrar na sua cabeça de novo. Não vale a pena. Ela não vale uma lágrima sua. Bruno assentiu devagar. Você tem razão, como sempre. Nem sempre, mas nesse caso sim. As semanas seguintes foram um turbilhão de acontecimentos. O processo de divórcio correu mais rápido do que eu esperava. Com as provas que a Luciana tinha reunido, fotos, mensagens, depoimentos, não tinha como a Priscila contestar nada. O juiz concedeu o divórcio por culpa dela em tempo recorde, citando adultério comprovado e abandono moral do cônjuge. O apartamento ficou com o Bruno. Afinal, tinha sido comprado com dinheiro da herança do pai dele. Eu tinha guardado todos os comprovantes, todos os extratos, tudo que provava a origem do dinheiro. A Priscila não tinha direito a nada. Nem pensão, nem partilha de bens, nem um centavo do que o Bruno tinha construído. Ela saiu do casamento com as roupas, os sapatos e as dívidas que tinha acumulado escondido. Aquelas bolsas e joias que o Eduardo tinha dado para ela e que ela não tinha como pagar sozinha. Descobrimos depois que ela tinha 3 cartões de crédito estourados que o Bruno nem sabia que existiam. O Eduardo, por sua vez, estava afundado em problemas muito maiores. A investigação da Polícia Federal revelou que o desvio era ainda maior do que o Tales tinha estimado. 4,2 milhões de reais em 5 anos.
Dinheiro que ele tinha usado para bancar um estilo de vida que o salário dele nunca ia pagar. Carros importados, viagens internacionais para resorts de luxo, presentes caros para amantes, no plural, porque descobriram que a Priscila não era a única. Ele foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A fiança foi negada. O juiz considerou que ele tinha alto risco de fuga, principalmente por causa da conta na Suíça que a Cristina tinha revelado. Eduardo Santana ia passar muito tempo na cadeia esperando o julgamento. E quando o julgamento viesse, a perspectiva era de pelo menos 12 anos de prisão. A Cristina conseguiu tudo o que queria no divórcio: a casa, os carros, a guarda dos filhos, pensão vitalícia. O advogado dela usou a ocultação de bens como argumento para aumentar a partilha. No fim das contas, ela ficou com praticamente tudo que o Eduardo tinha, ou pelo menos tudo que não tinha sido confiscado pela justiça. É irônico, ela me disse num dos nossos cafés mensais, num restaurante simples perto do escritório novo dela. Eu passei 18 anos casada com aquele homem achando que dependia dele, que sem ele eu não ia conseguir nada, que eu era fraca demais para sobreviver sozinha. E agora eu estou melhor do que nunca, e ele está preso. Às vezes a gente precisa perder alguma coisa para descobrir o quanto é forte, eu disse. É verdade, eu nunca imaginei que ia passar por isso. Mas se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Cada decisão, cada documento copiado, cada momento de medo. Valeu a pena. Valeu sim. A Dona Vera teve um destino diferente, mas igualmente satisfatório. O escândalo dos áudios se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de uma semana, todo mundo na paróquia sabia que ela tinha incentivado a filha a trair o marido. As frases que ela tinha dito: aquela família Medeiros sempre se achou demais, a Carmen com aquela pousadinha de interior, pega uma boa pensão do Bruno e continua com o Eduardo por fora. Viraram meme local. Gente compartilhava os áudios no WhatsApp, no Facebook, em todo lugar. Ela foi convidada a se afastar do grupo de senhoras. Depois, renunciou ao conselho paroquial. O padre me ligou pessoalmente para dizer que estava profundamente decepcionado. Incentivar a própria filha a cometer adultério, zombar do genro, é uma hipocrisia que eu não posso ignorar. Padre, talvez eu tenha feito um pouco por vingança, mas principalmente por justiça. Aquela mulher ajudou a destruir o casamento do meu filho. Ela mereceu que a verdade viesse à tona. A verdade sempre deve vir à tona, mesmo quando dói. Especialmente quando dói, padre. O seu Jorge, marido da Dona Vera, pediu separação 2 semanas depois. Me ligou para pedir desculpas pelo comportamento da esposa. Dona Carmen, eu juro que não sabia de nada. A Priscila é minha filha, mas o que ela fez foi errado. E a Vera me decepcionou de um jeito que eu não consigo perdoar. Seu Jorge, o senhor não precisa pedir desculpa. O senhor não fez nada de errado. E o Bruno? Como ele está? Está se recuperando. Vai levar tempo, mas ele vai ficar bem. Que bom. Ele é um bom homem. Sempre foi. A Priscila nunca mereceu ele. Nisso a gente concorda, seu Jorge. Nisso a gente concorda completamente. E a Priscila? A Priscila perdeu tudo. Primeiro, perdeu o marido. Depois, perdeu o amante. Depois, perdeu o emprego. A Ômega Importações decidiu que manter uma funcionária envolvida num escândalo de corrupção e adultério não era bom para a imagem da empresa. A demissão foi por justa causa, alegando conduta incompatível com os valores da organização. Ela tentou arrumar trabalho em outras empresas do setor, mas a notícia tinha se espalhado. São Paulo é uma cidade grande, mas o mundo corporativo é pequeno. Ninguém queria contratar a mulher que engravidou do chefe ladrão. As portas se fechavam antes mesmo de abrir. Ela acabou conseguindo um emprego de vendedora numa loja de departamentos num shopping de bairro, ganhando 1/3 do que ganhava antes. Passando o dia inteiro de pé, atendendo clientes que nem olhavam na cara dela, dobrando roupas que outras pessoas experimentavam e jogavam de qualquer jeito. Sem dinheiro para pagar aluguel em São Paulo, ela voltou a morar com os pais. Mas a casa dos Campos não era mais o lugar acolhedor que tinha sido. O seu Jorge mal falava com ela. Quando cruzavam na cozinha, ele desviava o olhar. A Dona Vera, destruída pelo escândalo e pela separação iminente, passava os dias trancada no quarto, assistindo televisão e chorando.
E a gravidez continuou. A Priscila teve o bebê em agosto, um menino que ela chamou de Davi. Parto normal, hospital público, sem acompanhante. Eduardo Santana, pai biológico, estava preso preventivamente e nunca chegou a ver o filho. Nem quis, pelo que eu soube. Nas cartas que a Priscila mandava para ele na cadeia, ele respondia com frieza, dizendo que tinha outros problemas para resolver e que não era o momento de pensar em criança. O homem que ela achava que amava ela, o homem por quem ela tinha destruído o casamento, não queria nem saber do filho que eles tinham feito juntos. Poético, de certa forma. Trágico também. Mas eu não tinha pena dela. Eu só tinha pena do menino, que não tinha pedido para nascer naquela confusão toda. Um ano depois da confraternização que mudou tudo, eu estava fazendo compras num supermercado em São Paulo quando vi a Priscila. Ela estava no corredor de produtos de limpeza, empurrando um carrinho com uma mão e segurando um bebê com a outra. O menino, Davi, devia ter uns 4 meses. Bochechas rechonchudas, cabelo escuro, olhos que não pareciam com os da mãe, nem com os do pai. Olhos inocentes de quem ainda não entendia o mundo em que tinha nascido. A Priscila estava diferente. Mais magra, mas não de um jeito saudável. Magra de quem não come direito, de quem não dorme direito, de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Os cabelos castanhos que ela sempre mantinha impecáveis estavam presos num rabo de cavalo desleixado, com a raiz aparecendo. As roupas eram simples, camiseta desbotada, jeans surrado, tênis gasto com a sola descolando. Nada das grifes que ela costumava usar. Olheiras fundas, pele sem cor, mãos ressecadas de quem lava muita louça. Ela me viu antes que eu pudesse virar e ir para outro corredor. Dona Carmen. A voz dela era quase um sussurro, rouca, cansada. Ela parecia não saber se devia falar comigo ou sair correndo. Eu considerei ignorar ela. Considerei dar as costas e ir embora, deixar ela ali com a culpa e a vergonha que ela merecia carregar. Mas alguma coisa me fez parar. Talvez curiosidade. Talvez a necessidade de fechar esse capítulo de uma vez por todas. Priscila. Ela se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que podia atacar a qualquer momento. O bebê no colo dela me olhou com curiosidade, sem entender nada, brincando com uma chupeta que tinha caído no chão. Eu não sei o que dizer, ela começou, a voz falhando. Eu sei que a senhora me odeia, e eu mereço tudo o que aconteceu comigo. Eu não disse nada, só fiquei olhando para ela, esperando. Eu errei, ela continuou, as palavras saindo atropeladas, misturadas com lágrimas que começavam a escorrer. Eu errei feio. Eu destruí meu casamento, destruí minha vida, destruí a vida de todo mundo ao meu redor. E eu sei que não tem desculpa. Não tem nada que eu possa dizer que justifique o que eu fiz. Não tem mesmo. Eu sei. Eu só queria que a senhora soubesse que eu me arrependo. De verdade. Não só de ter sido pega. De tudo. De ter traído o Bruno. De ter acreditado nas mentiras do Eduardo. De ter deixado minha mãe me convencer de que eu merecia mais do que eu tinha. Ela parou, engolindo em seco. O Bruno era um bom homem. O melhor homem que eu já conheci. E eu joguei tudo fora por uma fantasia. Por um cara que nunca me amou de verdade. Que nunca ia largar a mulher por mim. Que agora está preso e nem quer saber do próprio filho. Ela olhou para o bebê nos braços dela e eu vi lágrimas caindo no rostinho do menino. O Davi vai crescer sem pai, por minha culpa, porque eu fui egoísta, porque eu quis mais do que eu tinha direito, porque eu achei que podia ter tudo sem pagar o preço. Priscila, eu disse, e minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Eu não te perdoo. Nunca vou te perdoar. O que você fez com o meu filho é imperdoável. Ela assentiu, aceitando, as lágrimas correndo livremente agora. Mas eu não te desejo mal, continuei. Não mais. Você já está vivendo o inferno que você criou para si mesma. Não preciso acrescentar nada. Obrigada, ela sussurrou. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por mim. Carregar ódio é pesado demais. Eu tenho coisas melhores para fazer com minha energia. Olhei para o bebê nos braços dela. O menino estava brincando com uma mecha de cabelo da mãe, alheio à conversa, alheio à tragédia que cercava a existência dele. Um menino inocente que não pediu para nascer nessa bagunça.
Esse menino não tem culpa de nada, eu disse. Cuida bem dele, é a única coisa boa que sobrou dessa bagunça toda. Eu vou cuidar, eu prometo. Não promete pra mim, promete pra ele. Ele é o único que importa agora. Eu dei as costas e fui embora, deixando ela ali no corredor de produtos de limpeza, com o bebê no colo e as lágrimas no rosto. Não olhei para trás. Não precisava. Aquele capítulo estava fechado. O Natal daquele ano foi na minha pousada em Campos do Jordão. Eu tinha fechado para hóspedes de novo, mas dessa vez não era para planejar vingança, era para celebrar. A noite na serra estava fresca e a lareira crepitava na sala, enchendo o ar com cheiro de lenha e aconchego. A mesa estava posta para 10 pessoas. Toalha branca de linho, pratos da minha mãe, taças de cristal que eu só usava em ocasiões especiais. Velas acesas no centro, ao lado de um arranjo de flores do jardim. Bruno estava lá, sorrindo de um jeito que eu não via há muito tempo. Não era o sorriso ingênuo de antes. Era um sorriso diferente, mais maduro, de quem tinha atravessado o fogo e saído do outro lado. Do lado dele, uma mulher chamada Fernanda, fisioterapeuta, divorciada, mãe de uma menina de 7 anos. Eles tinham se conhecido na terapia de grupo que o Bruno começou a frequentar depois do divórcio. Estavam juntos há 4 meses, devagar, sem pressa, construindo algo real. Fernanda era diferente de tudo que a Priscila representava. Simples, direta, com um sorriso que alcançava os olhos. Ela olhava para o Bruno como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo, porque para ela era. Luciana estava lá com a filha adolescente, as duas rindo de alguma piada interna que eu não entendia, mas que me fazia sorrir. Thales tinha vindo com a namorada, uma advogada criminal que ele tinha conhecido num caso. Dr. Marcelo, o advogado que tinha ajudado no divórcio, veio com a esposa. Cristina Santana estava lá também, com os 2 filhos, Gabriel e Marina, que agora faziam parte da nossa família estendida. E Dona Sônia, minha vizinha de 80 anos, que tinha me ajudado a manter a sanidade nos meses mais difíceis, trazendo café e bolos e ouvindo meus desabafos sem nunca julgar. Um brinde, disse Bruno, levantando a taça. A minha mãe, a mulher mais forte, mais teimosa e mais estrategista que eu conheço. Se não fosse por ela, eu provavelmente estaria num apartamento vazio agora, pagando pensão para uma mulher que me traiu, sem saber que a vida podia ser melhor do que isso. Bruno, eu comecei. Deixa eu terminar, mãe. Você me salvou. Não só do casamento ruim, mas de mim mesmo. Você me mostrou que eu merecia mais, que eu podia ter mais, e agora eu tenho. Ele olhou para Fernanda, que sorriu de volta, os olhos brilhando. Eu tenho uma vida de verdade, com pessoas de verdade, e eu devo tudo isso a você. Eu senti as lágrimas subindo, mas dessa vez deixei cair, na frente de todo mundo, porque algumas lágrimas merecem ser vistas. Filho, eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, mãe, a maioria das mães teria feito um escândalo, teria confrontado a Priscila na hora, teria dado chance para ela escapar. Você não. Você planejou, esperou e executou, como uma profissional, como uma guerreira. 32 anos de banco, eu disse, conseguindo um sorriso entre as lágrimas. A gente aprende umas coisas. Todo mundo riu. O clima era leve, feliz, completamente diferente daquela confraternização de um ano atrás na casa da Dona Vera. Posso fazer um brinde também? Disse Cristina, levantando sua taça. Claro. A Dona Carmen, a mulher que me ligou num dia de dezembro e mudou minha vida. Se ela não tivesse tido a coragem de me procurar, de me mostrar a verdade, eu ainda estaria vivendo uma mentira. Casada com um ladrão, criando filhos que iam crescer achando que o pai era um homem honesto. Graças a ela, eu estou livre. Meus filhos sabem a verdade, e a gente pode seguir em frente. Obrigada, Cristina, mas você também teve coragem. Copiar aqueles documentos, confrontar o Eduardo, tomar as decisões que tomou. Você fez a parte mais difícil. A gente fez junto, como uma equipe. Como uma família, corrigiu Luciana. Porque é isso que a gente é agora. Família. Eu olhei ao redor da mesa. Bruno com Fernanda, Luciana com a filha, Thales com a namorada, Cristina com os filhos, Dr. Marcelo com a esposa, Dona Sônia. Todos ali, juntos, celebrando não só o Natal,
mas a vida que a gente tinha construído sobre os escombros da destruição. Família, eu repeti. É isso mesmo, família de verdade, não a de sangue, mas a de escolha. Mais tarde naquela noite, depois que a maioria dos convidados já tinha ido embora ou ido dormir nos quartos de hóspedes, eu fiquei na varanda olhando as estrelas. A noite em Campos do Jordão estava fresca, como sempre fica na serra mesmo no verão. Eu estava enrolada num cobertor leve que tinha sido do Osvaldo, com uma xícara de chá nas mãos, sentindo o aroma de camomila se misturar com o ar da noite. Pensando em tudo o que tinha acontecido no último ano. Bruno apareceu do meu lado e sentou na cadeira ao lado, trazendo seu próprio cobertor. Não consegue dormir? Ele perguntou. Estou só pensando. Em quê? Em como a vida muda. 1 ano atrás eu estava naquela casa no Perdizes, ouvindo a conversa pela janela, achando que o mundo tinha acabado. E agora estou aqui, com a casa cheia de gente que eu amo, vendo meu filho feliz de novo. Você me salvou, mãe. Eu sei que já disse isso, mas preciso repetir. Você me salvou. Você se salvou, filho. Eu só dei uma ajuda. Uma ajuda, ele riu. Você planejou a operação mais elaborada que eu já vi na vida. Investigador, advogada, aliada interna, denúncia anônima. Parecia coisa de filme. Na verdade, parecia coisa de banco. A gente sempre tinha procedimentos para tudo. Checklists, cronogramas, responsáveis. Eu só apliquei o que eu sabia no problema que eu tinha. Lembrete para nunca mexer com funcionária aposentada de banco. Especialmente se for mãe. Mãe de banco é 2 vezes mais perigosa. A gente ficou em silêncio por um momento, olhando as estrelas. O céu de Campos do Jordão é diferente do de São Paulo. Mais escuro, mais cheio de pontos brilhantes, como se alguém tivesse derramado diamantes num pano de veludo preto. Mãe, Bruno disse finalmente. Você acha que eu vou conseguir? Construir uma vida nova? Confiar em alguém de novo? Você já está construindo, filho. A Fernanda parece uma boa mulher. Ela é. Mas às vezes eu tenho medo. Medo de estar errado de novo. Medo de não ver os sinais. Medo de acordar um dia e descobrir que tudo era mentira de novo. Bruno, olha para mim. Ele olhou. Você não errou da primeira vez. Você confiou. Isso não é erro. Erro é o que a Priscila fez. Você foi vítima, não culpado. Eu sei, mas nada. A Fernanda pode ser diferente. Pode ser a pessoa certa. Ou pode não ser. A gente nunca sabe até tentar. O que a gente não pode fazer é desistir de tentar por causa de uma pessoa que não merecia a gente. Se a gente fizer isso, a Priscila ganha. E ela já perdeu demais para a gente deixar ela ganhar alguma coisa. Bruno assentiu devagar. Você é sábia, mãe. Eu sou velha. Dá no mesmo. Ele riu. Depois ficou sério de novo. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você se arrepende de alguma coisa? Do jeito que a gente fez? Das decisões que tomou? Eu pensei por um momento antes de responder, olhando para o céu estrelado. Não, não me arrependo de nada. Cada decisão que eu tomei foi para proteger você. E eu faria tudo de novo se precisasse. 1000 vezes. Mesmo a parte da Dona Vera? Os áudios vazados? O escândalo na igreja? Especialmente essa parte. Aquela mulher passou anos me olhando de cima, me tratando como se eu fosse inferior. E o tempo todo ela estava incentivando a filha a destruir meu filho. Ela mereceu cada segundo de humilhação que ela passou. Você é implacável. Só quando mexem com quem eu amo. Aí eu sou a pessoa mais implacável que você já conheceu. Não tem limite para o que eu faria por vocês. Bruno sorriu e pegou minha mão. Obrigado, mãe, por tudo, por ser quem você é. Obrigada a você, filho, por me dar motivo para lutar. A gente ficou ali, de mãos dadas, olhando as estrelas de Campos do Jordão. Mãe e filho, sobreviventes, vencedores. O passado estava para trás. O futuro estava pela frente. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia bom. 2 anos depois daquela noite na varanda, eu estava de novo na pousada, preparando mais uma ceia de Natal. Mas dessa vez, a mesa era para 12 pessoas. Bruno tinha casado com Fernanda 6 meses antes, numa cerimônia pequena e íntima na própria pousada. A filha dela, Sofia, agora me chamava de Vó Carmen, e eu não conseguia ouvir isso sem sorrir.
Eu tinha ganhado uma neta sem precisar passar pela parte difícil de trocar fralda. Luciana estava namorando um médico que ela conheceu num congresso de direito médico. A filha adolescente tinha entrado na faculdade de direito, seguindo os passos da mãe. Quero ser advogada de família como ela, a menina tinha me dito. Quero ajudar gente que está sofrendo. Thales tinha pedido a namorada em casamento. O casamento ia ser no ano seguinte, e eu já estava planejando a despedida de solteiro, com a ajuda da Luciana, claro. Cristina tinha aberto um escritório de arquitetura que estava fazendo sucesso. Os filhos dela estavam bem, adaptados à nova realidade, mais próximos da mãe do que nunca tinham sido do pai. Gabriel estava fazendo faculdade de administração. Marina queria ser arquiteta como a mãe. E o Eduardo Santana continuava preso. O julgamento tinha resultado em 14 anos de prisão. Com sorte, ele ia sair quando tivesse 60 e poucos anos, sem dinheiro, sem família, sem reputação. O preço que ele pagou por uma vida de mentiras e roubos. A Priscila eu não via há mais de um ano. Soube por fontes indiretas que ela tinha se mudado para o interior de Minas, para ficar perto de uns parentes distantes. O menino, Davi, estava crescendo sem pai e sem muito contato com a família da mãe. Eu torcia para que ele tivesse uma chance de ser diferente dos pais. Crianças não escolhem onde nascem. A dona Vera tinha se tornado uma reclusa. Depois do divórcio do seu Jorge e do escândalo na igreja, ela raramente saía de casa. As fofocas diziam que ela passava os dias assistindo televisão e tomando remédio para depressão. Eu não sentia pena. Eu não sentia nada. Ela simplesmente tinha deixado de existir na minha vida. Mãe! A voz do Bruno me tirou dos pensamentos. A Fernanda está perguntando onde você guardou as taças de cristal. No armário da sala, segunda prateleira, as mesmas de sempre. Eu voltei para a cozinha, onde o peru estava quase pronto e as panelas borbulhavam com os acompanhamentos. O cheiro de comida caseira enchia o ar, farofa, arroz, batatas, tudo que o Osvaldo gostava e que eu fazia todo o Natal em memória dele. A casa estava cheia de barulho, risadas, conversas, música de Natal. O barulho da felicidade. Às vezes eu ainda pensava naquele dia de dezembro, 2 anos atrás, quando cheguei mais cedo na casa da Dona Vera e ouvi a conversa pela janela. O dia que mudou tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria diferente? Nada. Absolutamente nada. Eu protegi meu filho. Eu destruí quem tentou destruir ele. Eu construí uma vida nova sobre os escombros da antiga. É isso que uma mãe faz. Protege, planeja, espera, age, sem remorso, sem piedade, com amor, sempre com amor. FIM